Seja bem-vindo ao canal Áudio Cripto. Se você ainda não fez, convido a se inscrever nesse canal, ativar as notificações, comentar e compartilhar esse vídeo. Caso queira sugerir algum título para conversão em audiobook, você pode utilizar os comentários desse ou dos vídeos anteriores. Canal Áudio Cripto apresenta A Revolta de Atlas, Audiobook. Autora: Ayn Rand. Volume 2, Isso ou Aquilo. Capítulo 7. A Moratória dos Cérebros. Onde é que você andou esse tempo todo? Perguntou Ed Villers ao trabalhador no refeitório subterrâneo e acrescentou, com um sorriso que era ao mesmo tempo um apelo, um pedido de desculpas e uma confissão de desespero. Ah, eu sei, fui eu que sumi daqui há semanas. Seu sorriso era como o esforço de uma criança aleijada que tenta esboçar um gesto que não é capaz de fazer. Vim aqui uma vez, umas 2 semanas atrás, mas você não estava. Fiquei com medo de que tivesse sumido, tanta gente anda sumindo sem mais nem menos. Soube que há centenas de pessoas sumidas perambulando pelo país. A polícia anda prendendo algumas por terem abandonado seus empregos, são chamadas de desertoras, mas são numerosas demais, e não há comida para alimentá-las na cadeia, por isso ninguém liga mais para elas. Soube que os desertores vivem perambulando, arrumando trabalho aqui e ali, ou então fazendo coisas piores, pois onde é que se encontra trabalho hoje em dia? São os nossos melhores homens que estamos perdendo, os que estão na empresa há 20 anos ou mais. Por que foram fazer essa lei que os proíbe de trocar de emprego? Aqueles homens não pretendiam pedir demissão, mas agora vão embora pelos motivos mais insignificantes, simplesmente largam as ferramentas e desaparecem, a qualquer hora do dia ou da noite, deixando a gente no maior aperto. Justamente os homens que se levantavam no meio da noite vinham correndo se a companhia precisasse deles. Você tem que ver a espécie de gente que estamos usando para preencher as vagas. Alguns são até bem intencionados, mas têm medo das próprias sombras. Outros são os porcarias que eu nem imaginava que existissem, arranjam um emprego e sabem que não podem ser demitidos, então deixam claro que não pretendem e nunca pretenderam trabalhar. É o tipo de gente que gosta da situação atual. Consegue imaginar que haja gente que goste disso? Na falta de resposta do trabalhador, Villers prosseguiu. Pois sabe, acho que no fundo não consigo acreditar nisso tudo que está acontecendo agora. Sei que está acontecendo para valer, mas não acredito. Fico achando que a loucura é o estado em que a pessoa não sabe o que é real e o que não é. Bem, o que é real agora é uma loucura, e, se eu aceitá-lo como real, perco o juízo, não é? Continuo trabalhando e dizendo a mim mesmo que estou na Taggart Transcontinental. Fico esperando que ela volte, que a porta se abra a qualquer momento, e meu Deus, não era para eu dizer isso. O quê? Você já sabia que ela foi embora? Eles estão fazendo segredo, mas acho que todo mundo já sabe, só que ninguém toca no assunto. Estão dizendo a todo mundo que ela está de licença. Ela continua oficialmente como vice-presidente de operações. Acho que Jim e eu somos os únicos que sabem que ela pediu demissão. Jim morre de medo de que seus amigos de Washington caiam em cima dele se souberem que ela foi embora. Dizem que é desastroso para o moral do povo uma pessoa importante largar o trabalho, e Jim não quer que eles saibam que há uma desertora na própria família. Mas não é só isso. Jim tem medo de que os acionistas, os empregados e todos os usuários da rede percam de vez a confiança que depositam na Taggart. Confiança. Como se fizesse alguma diferença agora, já que ninguém pode fazer nada. E, no entanto, Jim sabe que a gente tem que manter pelo menos as aparências da grandeza que já foi uma realidade na companhia. E ele sabe que o que restava de grandeza foi embora com ela. Não, ninguém sabe onde ela está. Bem, eu sei, mas não vou dizer a eles. Sou o único que sabe. É claro, eles estão tentando descobrir. Já tentaram arrancar o segredo de mim de todo jeito, mas não adianta. Não vou dizer a ninguém. Após uma breve pausa, Villers continuou. Você precisa ver a criatura que está no lugar dela agora, nosso novo vice-presidente de operações. Sim, temos outro vice-presidente, quer dizer, temos e não temos. É como tudo que fazem hoje em dia, e não é ao mesmo tempo. Ele é da equipe e amigo de Jim, se chama Clifton Lossey. É um homem inteligente e progressista, de 47 anos. Para todos os efeitos, está só substituindo a vice-presidente temporariamente, mas trabalha na sala dela e todo mundo sabe que ele é o novo vice-presidente de operações.
Ele dá as ordens, quer dizer, se esforça para nunca ser apanhado em flagrante dando uma ordem. Faz o possível para que nunca ninguém possa atribuir uma decisão a ele, para que ninguém possa culpá-lo por nada que dê errado. O objetivo dele não é administrar uma rede ferroviária, e sim se manter no cargo. Ele não quer lidar com trens, quer agradar Jim. Pouco lhe importa se os trens estão andando ou não, desde que cause uma boa impressão em Jim e no pessoal de Washington. Até agora, o Sr. Lossey já conseguiu enquadrar um jovem assistente, por não cumprir uma ordem que ele não chegou a dar, e o administrador de cargas, por passar adiante uma ordem que o Sr. Lossey deu, só que o administrador não pôde provar. Os dois foram demitidos oficialmente, com permissão do Conselho de Unificação. Quando as coisas andam bem, o que nunca dura mais de meia hora, o Sr. Lossey faz questão de dizer que não estamos mais nos tempos da senhorita Taggart. Quando ocorre algum problema, ele me chama à sua sala e me pergunta, como quem não quer nada, no meio da conversa mais irrelevante, o que a senhorita Taggart costumava fazer numa emergência desse tipo. Eu lhe digo, sempre que posso. Afinal, é a Taggart Transcontinental, e há milhares de vidas sendo transportadas por dezenas de trens que dependem das decisões que tomamos. Entre uma e outra emergência, o Sr. Lossey sempre arranja um jeito de ser indelicado comigo, para que eu não fique pensando que ele precisa de mim. Faz questão de fazer tudo diferente dela, tudo que não é importante, mas tem todo o cuidado de fazer igualzinho ela tudo que é importante de verdade. O único problema é que nem sempre ele sabe o que é e o que não é importante. Villers olhou para o lado, a fim de se certificar de que ninguém mais o ouvia. No primeiro dia no escritório dela, o Sr. Lossey me disse que não era uma boa ideia manter um retrato de Nat Taggart na parede. Nat Taggart, disse ele, pertence a um passado tenebroso, a era da ganância egoísta. Ele não é exatamente um símbolo de nossas políticas modernas e progressistas e por isso pode causar má impressão. As pessoas podem me identificar com ele. Não há perigo de isso acontecer, respondi, mas tirei o quadro da parede. Hein? Não, ela não sabe de nada disso. Não me comuniquei com ela nenhuma vez. Foi ela que pediu. Semana passada, quase pedi demissão. Foi a respeito do trem especial do Sr. Chick Morrison, de Washington. Esse homem, seja lá ele quem for, está rodando por todo o país dando palestras, para falar sobre o novo decreto e levantar o moral do povo, já que as coisas estão ficando difíceis de controlar por toda parte. Exigiu um trem especial para ele e sua comitiva, um vagão dormitório, um carro-salão e um vagão-restaurante, com bar incluído. O Conselho de Unificação autorizou o trem dele a viajar a 160 km por hora, por ser uma viagem sem fins lucrativos. E é mesmo. O objetivo da viagem é convencer as pessoas a continuarem a se matar de trabalhar para obter lucros e sustentar homens cuja superioridade reside no fato de que não produzem nenhum lucro. Mas a coisa ficou complicada para nós quando o Sr. Chick Morrison exigiu uma locomotiva diesel para seu trem. Não tínhamos nenhuma para lhe ceder. As nossas estão trabalhando no Cometa e nos trens de carga transcontinentais, e não havia nenhuma sobrando em toda a rede, menos, esta exceção eu não queria mencionar para o Sr. Lossey. Ele ficou uma fera, gritando que, acontecesse o que acontecesse, não podíamos desacatar uma ordem do Sr. Chick Morrison. Não sei qual foi o idiota que acabou falando a ele sobre a locomotiva diesel que estava em Winston, Colorado, na boca do túnel. Você sabe como as nossas locomotivas a diesel vivem pifando agora, elas estão nas últimas, então dá para entender por que a gente conserva essa sempre à boca do túnel. Expliquei ao Sr. Lossey, fiz ameaças, fiz súplicas, disse a ele que a vice-presidente sempre insistiu que não podíamos nunca deixar a estação de Winston sem uma locomotiva extra. Ele disse que eu não devia esquecer que ele não era a senhorita Taggart, como se houvesse alguma dúvida, e que a regra era uma bobagem, já que nesses anos todos nada nunca tinha acontecido, então Winston podia perfeitamente ficar uns 2 meses sem a locomotiva diesel, e ele não ia se preocupar com um desastre hipotético no futuro quando havia um muito concreto, prático e iminente, que seria o Sr. Chick Morrison ficar zangado conosco. Notando que o trabalhador olhava curioso para saber o que acontecera, Villers prosseguiu. O trem especial então ganhou a locomotiva diesel e o superintendente da divisão do Colorado pediu demissão. O Sr. Lossey colocou um amigo dele no cargo. Eu quis largar tudo. Nunca tinha sentido tanta vontade de parar de trabalhar, mas não me demiti. Não tive notícias dela.
Não tive nenhuma notícia desde que ela foi embora. Por que você está sempre me fazendo perguntas sobre ela? Esqueça isso. Ela não vai voltar? Não sei que esperanças ainda tenho. Acho que nenhuma. Eu simplesmente vivo cada dia e tento não pensar no futuro. No princípio, achava que alguém ia nos salvar. Achei que talvez fosse Hank Rearden. Mas ele entregou os pontos. Não sei o que fizeram para obrigá-lo a assinar, mas sei que deve ter sido alguma coisa terrível. É o que todo mundo acha. Todo mundo anda cochichando sobre o tipo de pressão que devem ter feito. Não, ninguém sabe. Ele não deu nenhuma declaração e se recusa a receber quem quer que seja. Mas, escute, vou lhe dizer outra coisa sobre a qual todos andam cochichando. Chegue mais perto, está bem? Não quero falar em voz alta. Dizem que Oren Boyle já estava sabendo desse decreto há muito tempo, semanas ou meses, porque muito discretamente já havia começado a reformar seus altos fornos para a produção de metal Rearden numa de suas usinas secundárias, um lugarzinho obscuro lá na costa do Maine. Ele já estava pronto para começar a produzir o metal quando fizeram a extorsão com Rearden, quer dizer, quando este assinou o certificado de doação. Mas, escute só, na véspera do dia em que iam começar a produção, os homens de Boyle estavam esquentando os altos fornos lá no Maine quando ouviram uma voz, não sabiam se vinha de um avião ou de um rádio ou de algum alto-falante, mas era a voz de um homem, dizendo que eles tinham 10 minutos para sumir dali. Então saíram. E foram indo embora, porque a voz se identificou como Ranyar Danesjode. Meia hora depois, as usinas de Boyle estavam arrasadas, destruídas. Não sobrou pedra sobre pedra. Dizem que a destruição foi feita com artilharia naval de longo alcance, de algum ponto afastado da costa. Ninguém viu o navio de Danesjode. Villers notou que o trabalhador observava, atônito, sem desviar os olhos. É o que andam dizendo aos cochichos. Os jornais não publicaram nenhuma palavra a respeito do fato. O pessoal de Washington diz que é só um boato espalhado por alarmistas. Não sei se a história é verdadeira. Acho que é. Espero que seja. Sabe, quando eu tinha 15 anos me perguntava como é que alguém podia virar criminoso, não entendia como isso era possível. Agora, eu acho ótimo esse Ranyar Danesjode ter destruído aquela siderúrgica. Que Deus o abençoe e que ele jamais seja encontrado, seja ele quem for, esteja onde estiver. É assim que penso agora. Mas será que eles não veem que ninguém aguenta mais? Para mim, de dia não é muito ruim, porque eu tenho com que me ocupar e não tenho tempo para ficar pensando, mas de noite é terrível. Não consigo mais dormir, fico horas deitado, com insônia. Se você quer saber, sim, é porque estou preocupado com ela. Estou preocupadíssimo. Woodstock é um fim de mundo, longe de tudo, e a cabana dos Taggart fica a 30 quilômetros de trilha no meio do mato cerrado. Não sei o que pode acontecer com ela lá, sozinha, agora, com essas gangues que andam pelo interior à noite, justamente em lugares desolados como os Montes Berkshire. Sei que não devia pensar nisso. Sei que ela sabe se cuidar. Só que eu gostaria que ela me escrevesse. Gostaria de poder ir lá, mas ela me disse para não ir. Eu lhe disse que ia esperar, e, depois de se abrir com o trabalhador no refeitório, Villers concluiu: sabe, ainda bem que você está aí hoje. Faz bem falar com você e basta ver você aí. Não vai desaparecer como tantos outros, vai? O quê? Semana que vem? Ah, de férias. Por quanto tempo? Um mês de férias? Como é que você conseguiu? Quem dera eu pudesse fazer isso, também, tirar um mês de férias sem vencimentos. Mas eles não deixam. É mesmo? Eu o invejo. Eu não o teria invejado há alguns anos. Mas agora eu queria fugir. Agora eu o invejo, quer dizer que há 12 anos você tira um mês de férias todo verão? Embora fosse uma estrada escura, era um caminho novo. Rearden caminhou da siderúrgica não em direção à sua casa, mas em direção à cidade de Filadélfia. Era uma longa caminhada, mas tinha vontade de fazê-la naquela noite, como fizera todas as noites aquela semana. Sentia-se em paz na escuridão vazia do campo. Ao seu redor só havia os vultos escuros das árvores, e o único movimento era o do próprio corpo e dos galhos que se balançavam ao vento, e as únicas luzes eram os vagalumes nos arbustos. As 2 horas de caminhada entre a usina e a cidade eram o seu descanso. Rearden havia se mudado de sua casa para um apartamento em Filadélfia.
Não dera nenhuma explicação à mãe nem a Philip. Só lhes dissera que podiam ficar na casa se quisessem, e que a senhorita Eve se encarregaria das contas. Pedira-lhes também que dissessem a Lilian, quando ela voltasse, que não o procurasse. Os dois ficaram a olhar para ele num silêncio cheio de pavor. Riarden havia entregue a seu advogado um cheque em branco assinado, dizendo: me arranje um divórcio, por quaisquer motivos, a qualquer preço. Não me interessam os meios que você use, quantos juízes você compre. Se necessário, fabrique um flagrante de adultério contra minha mulher. Faça o que quiser, mas nada de pensão nem de partilha de bens. O advogado olhou com um esboço de sorriso significativo e triste, como se já viesse esperando por isso havia muito, e respondeu: está bem, Hank. Eu dou um jeito. Mas vai levar algum tempo. Trabalhe o mais depressa que você puder. Ninguém lhe perguntara nada sobre a assinatura do certificado de doação. Mas ele notou que os homens da siderúrgica o olhavam com uma espécie de curiosidade inquisidora, quase como se quisessem encontrar cicatrizes de uma tortura física em seu corpo. Riarden não sentia nada, apenas uma sensação de penumbra uniforme e agradável, como uma camada de escória sobre metal derretido, quando endurece e devora a última faísca brilhante que vem de dentro. Não sentia nada em relação à ideia de que os saqueadores agora iam fabricar metal Riarden. O desejo de manter seus direitos sobre o produto e de poder se orgulhar de ser o único a vendê-lo fora uma maneira de exprimir respeito por seus semelhantes, sua crença no princípio segundo o qual comerciar com eles era um ato honrado. A crença, o respeito e o desejo haviam desaparecido. Já não lhe importava mais o que os homens faziam ou vendiam, onde compravam seu metal, se ainda se lembrariam de que um dia ele fora seu. Os vultos humanos que passavam por ele nas ruas eram objetos físicos que não tinham significado algum. O campo, agora que a escuridão apagava todo e qualquer vestígio de atividade humana, restando apenas a terra intacta, que antes ele sabia manejar, lhe era real. Andava com uma arma no bolso, seguindo o conselho dado pelas radiopatrulhas. Os policiais haviam lhe avisado que, hoje em dia, nenhuma estrada era segura quando caía a noite. Riarden pensou, com um sorriso sarcástico, que a arma era necessária na siderúrgica, e não na paz e na segurança da escuridão e da solidão. O que algum vagabundo poderia tirar dele ali, em comparação com o que lhe fora roubado pelos homens que afirmavam protegê-lo? Ele caminhava rápido, sem se esforçar, sentindo-se descansado por exercer uma atividade que lhe era natural. Esse era o seu período de treinamento para a solidão, pensou, tinha de aprender a viver sem pensar nas pessoas, que agora lhe inspiravam uma repulsa paralisante. Construir a sua fortuna a partir do nada, de mãos vazias. Agora tinha de reconstruir sua vida, partindo de um espírito vazio. Só se permitiria um período de treinamento curto e depois iria rumo ao único valor incomparável que ainda lhe restava, o único desejo que permanecerá puro e íntegro, iria até Dagny. 2 mandamentos haviam se formado em sua mente, um era um dever, o outro, um desejo ardente. O primeiro era o de jamais revelar a Dagny o motivo pelo qual se entregara aos saqueadores, o segundo era o de dizer a ela as palavras que já devia ter aprendido quando a viu pela primeira vez e que devia ter dito na varanda da casa de Elise Wyatt. Seus únicos guias eram as brilhantes estrelas de verão, mas ele podia enxergar a estrada e os restos de um muro de pedra à sua frente, numa encruzilhada. O muro não tinha mais nada a proteger, apenas um campo coberto de capim, um salgueiro debruçado sobre a estrada e, mais ao longe, as ruínas de uma casa, através de cujo telhado se viam as estrelas. Riarden andava, pensando que mesmo esta paisagem, para ele, continha algo de bom. Ela lhe prometia uma boa caminhada ainda pela frente, livre da intromissão de seres humanos. O homem que apareceu na estrada de repente deveria ter saído de trás do salgueiro, porém o fez tão depressa que dava a impressão de ter brotado do chão. Riarden imediatamente levou a mão à arma no bolso, porém conteve o gesto. Pela postura orgulhosa daquele corpo no campo aberto, pela linha reta dos ombros contra o céu repleto de estrelas, percebeu que o homem não era um bandido. Quando ouviu sua voz, constatou que também não era um mendigo. Eu gostaria de falar com o senhor, Sr. Riarden. Naquela voz havia firmeza, a limpidez e o toque especial de cortesia característicos dos homens que estão acostumados a dar ordens. Pois fale, disse Riarden, desde que não me peça ajuda nem dinheiro. As roupas do homem eram grosseiras, porém razoavelmente decentes. Ele trajava calças escuras e uma jaqueta azul escura com um colarinho bem fechado, lhe protegendo a garganta, prolongando as linhas alongadas de seu corpo esguio.
Usava também um boné azul escuro. Deles só se viam, na escuridão, as mãos, o rosto e uma mecha de cabelo louro caída sobre a fronte. Nas suas mãos não havia armas, apenas um embrulho do tamanho de um pacote de cigarros envolvido num tecido grosseiro. Não, Sr. Reardon, disse ele, não vou lhe pedir dinheiro, mas lhe devolver dinheiro. Devolver dinheiro? Que dinheiro? Uma pequena devolução, de uma dívida enorme. Contraída por você? Não, não por mim. É apenas um pagamento simbólico, mas gostaria que o senhor o aceitasse como prova de que, se vivermos o bastante, eu e o senhor, toda a dívida lhe será paga, até o último centavo. Que dívida? O dinheiro que lhe foi arrancado à força. Entregou o pacote a Reardon, abrindo-o. Este viu a luz das estrelas percorrer como fogo a superfície lisa, semelhante a um espelho. Pelo peso e pela textura, sabia que o que havia dentro do embrulho era uma barra de ouro puro. Desviou a vista do ouro para o rosto do homem, mas aquele semblante parecia mais duro e menos revelador do que a superfície do metal. Quem é o senhor? Perguntou Reardon. O amigo de quem não tem amigos. Veio aqui para me dar isto? Vim. Quer dizer que o senhor teve que ficar de tocaia de noite, numa estrada deserta, não para me roubar, mas para me dar uma barra de ouro? Sim. Por quê? Quando se cometem roubos à luz do dia e com o aval da lei, como ocorre hoje em dia, então todo ato de honra ou restituição tem que ser praticado clandestinamente. O que lhe fez pensar que eu seria capaz de aceitar um presente como este? Não é um presente, Sr. Reardon. Este dinheiro é seu. Mas tenho um favor a lhe pedir. É um pedido, não uma condição, já que não existe propriedade condicional. O ouro é seu, e portanto o senhor pode fazer com ele o que quiser. Mas, como arrisquei a vida para vir entregá-lo hoje, lhe peço, como favor, que o senhor o guarde para o futuro ou o gaste consigo próprio, apenas em seu conforto e prazer pessoais. Não o dê a ninguém e, acima de tudo, não o invista na sua empresa. Por quê? Porque não quero que ele beneficie qualquer outra pessoa que não o senhor. Caso contrário, estarei contrariando um juramento que fiz há muito tempo, assim como estou quebrando todas as regras que me imponho ao falar com o senhor agora. O que quer dizer com isso? Há muito tempo que venho juntando este dinheiro para o senhor, mas eu não tinha intenção de vê-lo, nem de lhe falar a respeito dele, nem de lhe dar o ouro, senão daqui a muito tempo. Então por que o fez? Porque eu não suportava mais. Não suportava o quê? Eu pensava que já havia visto tudo o que se podia ver e que não existia nada que eu não suportasse ver. Mas, quando lhe roubaram o metal Reardon, foi demais, até mesmo para mim. Sei que o senhor não precisa deste ouro no momento. O que precisa é da justiça que ele representa, e da consciência de que existem homens que se preocupam com a justiça. Esforçando-se para não ser dominado pela emoção que começava a surgir por trás de seu espanto, de suas dúvidas todas, Reardon tentou examinar o rosto do homem, em busca de alguma pista que o ajudasse a entender, mas o rosto não tinha expressão, não havia sofrido qualquer mudança enquanto o homem falava. Parecia que ele havia perdido a capacidade de ter sentimentos havia muito e que tudo o que restava dele fossem feições de aparência implacável e morta. Com um arrepio de espanto, Reardon se deu conta de que estava pensando que aquele rosto não era de um homem, mas de um anjo vingador. Por que o Senhor se preocupa com a justiça? Quis saber Reardon. O que eu represento para o Senhor? Muito mais do que o Senhor é capaz de imaginar. E tem um amigo para quem o Senhor representa muito mais do que jamais lhe será dado conhecer. Ele daria tudo para poder estar aqui agora. Mas não pôde vir. Por isso eu vim em lugar dele. Quem é seu amigo? Prefiro não identificá-lo. O Senhor disse que passou muito tempo juntando esse dinheiro para mim? Já juntei muito mais do que isso. Apontou para o ouro. Vou ficar com ele em seu nome e lhe entregarei tudo quando chegar a hora. Isto é apenas uma mostra, uma prova de que o dinheiro existe. E, se acontecer de lhe roubarem toda a sua fortuna, quero que o Senhor saiba que há uma gorda conta bancária esperando pelo Senhor. Que conta? Se o Senhor tentar pensar em todo o dinheiro que lhe foi arrancado à força, verá que essa conta representa uma quantia considerável. Como o Senhor juntou essa fortuna? De onde vem este ouro? Foi tirado daqueles que o roubaram. Tirado por quem? Por mim. Quem é o Senhor? Ragnar Danesjold. Reardon olhou por um longo momento, em silêncio, e então deixou o ouro cair no chão. Os olhos de Danesjold não acompanharam a queda da barra,
porém continuaram fixos em Rearden sem nenhuma mudança de expressão. O senhor preferia que eu fosse um cidadão respeitador da lei, Sr. Rearden? Nesse caso, a que lei eu deveria obedecer? O decreto 10.289? Rainhar Danesjold. Disse Rearden, como se estivesse vendo todos os últimos 10 anos, como se estivesse encarando a monstruosidade de um crime espalhado por 10 anos expressa em 2 palavras. Pense bem, Sr. Rearden. Só há 2 formas de vida que nos restam hoje em dia: ser um saqueador que rouba vítimas desarmadas ou ser uma vítima que trabalha para o benefício dos que o saqueiam. Eu não quis ser nem uma coisa nem outra. O Senhor optou por viver por meio da força, como eles. Sim, abertamente. Honestamente, digamos. Não roubo homens que estão amarrados e amordaçados, não exijo que minhas vítimas me ajudem, não digo a elas que estou fazendo isso para seu bem. Arrisco minha vida cada vez que enfrento minhas vítimas, e elas têm oportunidade de tentar me derrotar por meio das armas e da inteligência, em condições de igualdade. Igualdade? Sou eu contra o poder organizado, as armas, os aviões, os navios de guerra de 5 continentes. Se o que o senhor quer é fazer um juízo moral, Sr. Rearden, então quem é moralmente superior, eu ou Wesley Moshow? Não tenho resposta, disse Rearden, em voz baixa. Por que o senhor se choca? Estou apenas agindo em conformidade com o sistema estabelecido por meus semelhantes. Se eles julgam que a força é a maneira apropriada de lidar com os homens, estou fazendo o que querem. Se eles acham que o objetivo de minha existência é lhes servir, então que tentem pôr em prática sua ideia. Se acham que meu cérebro é propriedade deles, então que venham se apossar dele. Mas que espécie de vida o Senhor escolheu? A que causa dedicou sua inteligência? A causa que eu amo. Qual? A da justiça. Levando uma vida de pirataria? Trabalhando para o dia em que não terei que continuar a ser um pirata. Que dia é esse? O dia em que o Senhor terá a liberdade de lucrar com o metal Rearden. Ah, meu Deus! Exclamou Rearden, rindo, com uma voz desesperada. É essa a sua ambição? A expressão de Danesjold não se alterou. O Senhor tem esperança de ver esse dia chegar? Tenho. O Senhor não tem? Não. Então o que o Senhor espera da vida? Nada. Para que o Senhor trabalha? Rearden olhou para ele. Por que o Senhor me pergunta isso? Para fazê-lo entender por que não trabalho. Não pense que vai conseguir me fazer aprovar um criminoso. Não tenho essa pretensão, mas queria fazê-lo ver algumas coisas. Mesmo que seja verdade o que o Senhor disse, por que optou pelo crime? Porque não se limitou a assumir, como. Calou-se de repente. Como Elias Wyatt, Sr. Rearden, como Andrew Stockton, como seu amigo Ken Danagger. Isso o Senhor aprovaria? Parou, chocado pelo que ele próprio estava dizendo. O choque seguinte foi ver Danesjold sorrir. Era como ver os primeiros brotos da primavera na superfície de um iceberg. Rearden percebeu, pela primeira vez, que o rosto de Danesjold era mais do que belo, que encerrava a beleza surpreendente da perfeição física, as feições duras e orgulhosas, a boca arrogante de uma estátua viking, porém não havia percebido isso antes, quase como se a seriedade morta do rosto lhe proibisse a impertinência de uma avaliação estética. Mas o sorriso era cheio de vida. Pois eu aprovo, Sr. Rearden. Mas optei por uma missão especial. Estou correndo atrás de um homem que quero destruir. Ele já morreu há muitos séculos, mas, enquanto não conseguirmos apagar os últimos vestígios dele das mentes dos homens, não teremos um mundo digno para viver. Quem é esse homem? Robin Hood. Rearden lhe dirigiu um olhar vazio, de quem não entendeu. Ele era o homem que roubava dos ricos e dava aos pobres. Bem, eu sou o homem que rouba dos pobres e dá aos ricos, ou, mais exatamente, que rouba dos pobres ladrões e devolve aos ricos produtivos. Que diabo o senhor quer dizer? Se o senhor ainda se lembra do que leu a meu respeito nos jornais, antes de proibirem qualquer notícia sobre mim, deve saber que jamais ataquei um navio de propriedade privada, nem roubei qualquer propriedade privada. Como também jamais saqueei um navio militar, pois o objetivo da Marinha de Guerra é proteger da violência os cidadãos que pagaram por ela, o que é a função apropriada do governo. Porém aprendi sempre que pude todo navio saqueador, todo navio contendo auxílios governamentais, subsídios, empréstimos, doações, todo navio carregado de bens arrancados à força de alguns homens para beneficiar de graça outros que nada fizeram para merecê-los.
Saqueei os navios que ostentavam a bandeira da ideia que estou combatendo, a de que a necessidade é um ídolo sagrado que exige sacrifícios humanos, que a necessidade de alguns homens é uma lâmina de guilhotina pairando sobre outros, que todos nós temos de viver com nosso trabalho, nossas esperanças, nossos planos, nossos esforços à mercê do momento em que essa lâmina cairá sobre nós, e que quanto maior nossa capacidade, maior o perigo para nós, de modo que o sucesso coloca nossas cabeças sob a lâmina, enquanto o fracasso nos dá o direito de puxar a corda. Esse é o horror que Robin Hood imortalizou como ideal moral. Disse que ele lutava contra governantes saqueadores e restituía às vítimas o que lhes fora saqueado, mas não é esse o significado da lenda que se criou. Ele é lembrado não como um defensor da propriedade, e sim como um defensor da necessidade, não como um defensor dos roubados, e sim como protetor dos pobres. Ele é tido como o primeiro homem que assumiu áreas de virtude por fazer caridade com dinheiro que não era seu, por distribuir bens que não produzira, por fazer com que terceiros pagassem pelo luxo de sua piedade. Ele é o homem que se tornou símbolo da ideia de que a necessidade, não a realização, é a fonte dos direitos, que não temos de produzir, mas apenas de querer, que o que é merecido não cabe a nós, e sim o imerecido. Ele se tornou uma justificativa para todo medíocre que, incapaz de ganhar seu próprio sustento, exige o poder de despojar de suas propriedades os que são superiores a ele, proclamando sua intenção de dedicar a vida a seus inferiores roubando seus superiores. Essa criatura infame, esse duplo parasita que se alimenta das feridas dos pobres e do sangue dos ricos, que os homens passaram a considerar ideal moral. E isso nos levou a um mundo onde quanto mais um homem produz, mais ele se aproxima da perda de todos os seus direitos, até que, se for de fato muito capaz, ele se transforma numa criatura desprovida de direitos, presa de qualquer um, ao passo que, para estar acima de todos os direitos, de todos os princípios, da moralidade, para estar num plano em que tudo lhe é permitido, incluindo o saque e o assassinato, basta para um homem estar em necessidade. O Senhor não sabe por que o mundo está desabando ao nosso redor? É contra isso que estou lutando, Senhor Hearden. Enquanto os homens não aprenderem que, de todos os símbolos humanos, Robin Hood é o mais imoral e o mais desprezível, não haverá justiça na Terra nem possibilidade de sobrevivência para a humanidade. Hearden escutou, sentindo-se incapaz de dizer uma palavra. Porém, por baixo daquela sensação, como uma semente que começa a germinar, sentiu uma emoção que não conseguia identificar. Sabia apenas que lhe parecia familiar e muito distante, como algo que foi experimentado e abandonado há muito tempo. O que sou na verdade, Sr. Hearden, é um policial. É o dever do policial proteger os homens dos criminosos, e se entenda por criminoso todo aquele que se apodera da riqueza dos outros pela força. É dever do policial recuperar bens roubados e restituí-los a seus proprietários. Mas quando o roubo passa a ser o objetivo da lei, e o dever do policial passa a ser não o de proteger a propriedade, e sim de saqueá-la, então é o fora da lei que tem que assumir o papel de policial. Eu vendo os carregamentos dos navios de que me apodero para alguns clientes especiais neste país, que me pagam em ouro. Além disso, vendo meus carregamentos a contrabandistas e a comerciantes do mercado negro das repúblicas populares europeias. O senhor sabe das condições de vida nesses lugares? Como lá a produção e o comércio, e não a violência, são considerados crimes, os melhores homens da Europa tiveram de se tornar criminosos por falta de opção. Os feitores de escravos nesses países se mantêm no poder com as doações que recebem de saqueadores que vivem em países que ainda não foram inteiramente saqueados, como este aqui. Não deixo que essas doações cheguem até eles. Vendo os produtos aos fora da lei da Europa, pelos preços mais altos possíveis, e faço com que me paguem em ouro. Ouro é valor objetivo, a maneira de preservar a riqueza e garantir o futuro. Ninguém tem direito de possuir ouro na Europa, a não ser os amigos da humanidade que têm o chicote na mão e que afirmam que gastam esse ouro para garantir o bem-estar de suas vítimas. E esse é o ouro que meus clientes contrabandistas obtêm para me pagar. Como o fazem? Por meio do mesmo método pelo qual me aposso desses bens. E então devolvo o ouro àqueles cujos bens foram roubados, pessoas como o Senhor. Hearden se deu conta da natureza da emoção que havia esquecido. Era a emoção que sentirá quando, aos 14 anos, recebera seu primeiro salário, quando, aos 24 anos, fora nomeado supervisor das minas, quando, como proprietário das minas, fizera, em seu nome, o primeiro pedido de equipamentos à melhor fábrica da época, a motores século XX, uma emoção de entusiasmo solene, estático,
A sensação de ganhar um lugar num mundo que lhe respeitava e merecer o reconhecimento de homens que admirava. Durante quase 20 anos, essa emoção permanecerá enterrada sob um monte de destroços, sobre os quais os anos iam acrescentando camadas sucessivas de desprezo, de indignação, de esforço para não olhar ao redor, para não ver as pessoas com quem ele lidava, para não esperar nada dos homens e para manter, como uma visão só sua, entre quatro paredes do escritório, a consciência daquele mundo que ele acreditara que viria a surgir. Porém lá estava ela outra vez, brotando debaixo dos destroços, aquela sensação de interesse despertado, de estar ouvindo a voz luminosa da razão, com a qual é possível se comunicar e conviver. Mas era a voz de um pirata falando sobre atos de violência, oferecendo-lhe esse substituto para aquele seu mundo de razão e de justiça. Ele não podia aceitá-lo, não podia perder o que ainda lhe restava de sua visão. Riarden escutava, desejando poder escapar, porém sabendo que não conseguiria deixar de ouvir uma única palavra. Eu deposito ouro num banco, uma instituição que segue o padrão ouro, Sr. Riarden, em contas em nome de seus legítimos proprietários. Esses são os homens de capacidade excepcional que construíram suas fortunas por meio do esforço pessoal, do livre comércio, sem usar a compulsão, sem receber ajuda do governo. São as grandes vítimas, que mais contribuíram e mais sofreram pelo que fizeram. Seus nomes estão registrados no meu livro de restituições. Cada carregamento de ouro que obtenho é dividido entre eles e depositado em suas contas. Quem são eles? O Senhor é um deles. Não posso computar todo o dinheiro que já foi arrancado do Senhor, em impostos disfarçados, em regulamentos, em tempo desperdiçado, em esforço vão, em energia gasta para vencer obstáculos artificiais. Não posso computar o total, mas, se o Senhor quer ter uma ideia da grandeza, basta olhar ao seu redor. O grau de miséria que está chegando este país, antes tão próspero, é o grau da injustiça que o Senhor sofreu. Se os homens se recusam a pagar a dívida que contraíram com o Senhor, é dessa maneira que vão pagá-la. Mas há uma parte dessa dívida que foi computada e está registrada. É essa parte que é meu objetivo recolher e restituir ao Senhor. Que parte? Seu imposto de renda, Sr. Riarden. O quê? O imposto de renda que o Senhor pagou nos últimos 12 anos. É isso que o Senhor pretende me restituir? Integralmente, e em ouro, Sr. Riarden. Riarden caiu na gargalhada. Ria como um menino, ria de espanto, e gozando o que havia de incrível naquilo. Meu Deus! Então o senhor é policial e agente do imposto de renda também? Sou, e respondeu Danesjoude, sério. O senhor não está falando sério, está? Por acaso pareço estar brincando? Mas isso é absurdo. É mais absurdo que o decreto 10.289? Não é real, não é possível. Será que só o mal é real e possível? Mas, o senhor acredita no velho provérbio segundo o qual ninguém escapa de duas coisas, a morte e os impostos? Bem, quanto à morte não posso fazer nada, mas, se eu levantar dos ombros dos homens o fardo dos impostos, talvez eles passem a ver a ligação que há entre os dois, e como lhes é possível viver uma vida mais longa e mais feliz. Talvez passem a ver que não são a morte e os impostos, e sim a vida e a produção, os únicos princípios absolutos e a base do código moral correto. Riarden olhou para eles sem sorrir. Aquela figura alta e esguia, cuja agilidade muscular era ressaltada pela jaqueta que trajava, era de um assaltante, o rosto impassível de mármore era de um juiz, a voz seca e límpida era de um guarda-livros eficiente. Os saqueadores não são os únicos que têm um dossiê sobre o senhor. Eu também tenho. Tenho em meus arquivos cópias de todas as suas declarações de renda dos últimos 12 anos, bem como das de todos os meus outros clientes. Tenho amigos nos lugares mais incríveis, que me arranjam tais cópias. Divido o dinheiro entre meus clientes de modo proporcional às quantias extorquidas deles. A maioria das dívidas já foi saldada. A sua é a maior que ainda falta pagar. No dia em que o senhor estiver pronto para reclamar o que lhe é devido, o dia em que tiver certeza de que nenhum centavo cairá de volta nas mãos dos saqueadores, eu lhe entregarei sua conta. Enquanto isso, Danesjoude olhou para o ouro no chão. Pode pegar, Sr. Riarden. Não é fruto de roubo. Pertence ao Senhor. Riarden permaneceu imóvel e sem olhar para baixo. Há muito mais do que isso em seu nome, no banco. Que banco? O senhor se lembra de Midas Mulligan, de Chicago? Lembro, é claro. Todas as minhas contas estão depositadas no Banco Mulligan. Não existe nenhum Banco Mulligan em Chicago.
Não é em Chicago. Riarden deixou que passasse um instante. Onde é? Acho que o senhor vai ficar sabendo onde daqui a não muito tempo, Sr. Riarden. Mas não posso lhe dizer agora. Acrescentou, no entanto, devo lhe dizer que sou o único responsável por este empreendimento. É minha missão pessoal. Nela só estão envolvidos, além de mim, os membros da tripulação de meu navio. Nem mesmo meu banqueiro está envolvido. Ele se limita a guardar o dinheiro que deposito em seu banco. Muitos dos meus amigos não aprovam o caminho que escolhi. Mas cada um escolhe uma maneira de lutar pela mesma causa, e esta é a minha. Riarden sorriu com desprezo. Quer dizer que você é mais um desses altruístas desgraçados que gastam seu tempo num empreendimento não lucrativo e arriscam suas vidas apenas para servir os outros? Não, Sr. Riarden. Estou investindo meu tempo em meu próprio futuro. Quando formos livres e tivermos que começar a reconstruir tudo a partir das ruínas, quero que o mundo renasça o mais depressa possível. Se, quando esse dia chegar, houver algum capital de giro nas mãos das pessoas certas, dos melhores homens, dos mais produtivos, isso representará para todos nós um ganho de muitos anos, de séculos, para a história do país. O senhor me perguntou o que representa para mim? Tudo que eu admiro, tudo que eu queria ser no dia em que a Terra tiver lugar para um tal estado de coisas, tudo com que quero vir a conviver no futuro, ainda que no presente seja esta a única forma que tenho de me relacionar com o Senhor. Por quê? Murmurou Riarden. Porque a única coisa que amo, o único valor a que quero dedicar minha vida, é aquilo que jamais foi amado pelo mundo, jamais recebeu reconhecimento, jamais teve amigos nem defensores, a capacidade humana. É a esse amor que me dedico, e, se vier a perder minha vida, em nome de que ideal melhor eu poderia sacrificá-la? O homem que perder a capacidade de sentir, pensou Riarden, percebendo que a austeridade do rosto de mármore era uma forma de capacidade disciplinada de sentir demais. A voz controlada prosseguia, neutra. Eu queria que o senhor ouvisse isso. Queria que ouvisse isso agora, quando o senhor deve estar se julgando abandonado no fundo de um poço, entre criaturas infra-humanas, que são tudo o que resta da humanidade. Queria que o senhor soubesse, na sua hora de maior desesperança, que o dia da libertação está muito mais próximo do que imagina. E havia um motivo especial para eu falar com o senhor e lhe revelar meu segredo antes do tempo. Soube do que aconteceu com a siderúrgica de Orrin Boyle na costa do Maine? Sim, ouvi falar, e respondeu Riarden, chocado ao constatar com que sofreguidão e ânsia as palavras lhe escaparam dos lábios. Não sabia se era verdade. É verdade. Fui eu. O Sr. Boyle não vai fabricar metal Riarden na costa do Maine, nem em qualquer outro lugar. Nem ele nem nenhum outro canalha saqueador que acha que um decreto lhe dá direito sobre o cérebro do senhor. Todo aquele que tentar produzir esse metal terá seus altos fornos destruídos, suas máquinas arrebentadas, seus carregamentos danificados, suas instalações incendiadas. Tantas coisas vão acontecer com todo aquele que tentar, que dirão que o metal Riarden é maldito, e logo não haverá nenhum trabalhador no país disposto a entrar na usina de nenhum fabricante de metal Riarden. Se homens como Boyle acham que tudo o que precisam para saquear seus superiores é a força bruta, então eles vão ver o que acontece quando um de seus superiores resolve partir para o uso da força também. Eu queria dizer ao senhor que nenhum deles vai produzir o seu metal, nem lucrar um centavo com ele. Como ele sentia uma vontade exultante de rir, como rir ao saber do incêndio da Petróleo Yacht, como rir ao saber da crise da cobre de Anconia, e sabia que, se o fizesse, a coisa que temia se apoderaria dele e não o soltaria dessa vez, e ele jamais veria suas usinas de novo. Riarden conteve-se, por um momento, manteve os lábios apertados para não emitir nenhum som. Quando passou o perigo, disse com uma voz baixa, firme e sem vida: pegue seu ouro e vá embora. Não aceito a ajuda de um criminoso. O rosto de Danesjode não exibiu nenhuma reação. Não posso forçá-lo a aceitar o ouro, Sr. Riarden. Mas não vou levá-lo. O senhor pode deixá-lo aí no chão, se quiser. Não quero sua ajuda e não vou protegê-lo. Se houvesse um telefone aqui perto, eu chamaria a polícia. E é o que vou fazer se o senhor tentar me procurar outra vez. Vou fazê-lo, como medida de autodefesa. Entendo perfeitamente o que o senhor quer dizer. O senhor sabe, como eu ouvi, e o ouvi com certa ânsia, conforme o senhor percebeu, que não o condeno tanto quanto deveria. Não posso condená-lo, não posso condenar ninguém.
Não existem mais padrões que orientem a vida e, portanto, não me interessa mais julgar qualquer coisa que se faça hoje em dia, nem qualquer recurso utilizado pelas pessoas na tentativa de suportar o insuportável. Se é essa maneira que o Senhor encontrou, eu deixo que o Senhor vá para o inferno como bem escolher, mas não quero me envolver, nem como fonte de inspiração para o Senhor nem como seu cúmplice. Não tenha esperanças de que eu venha algum dia aceitar sua conta bancária, se é que ela existe. Gaste esse dinheiro em sua proteção pessoal, pois vou denunciar o ocorrido à polícia e dar a ela todas as pistas que eu puder dar no sentido de ajudá-la a encontrar o Senhor. Danesjode não se mexeu nem disse nada. Ao longe, na escuridão, um trem de carga passava. Não podiam vê-lo, porém ouviam o ruído das rodas preenchendo o silêncio, e ele parecia estar perto, como se um trem incorpóreo, reduzido a um som prolongado, estivesse passando por eles na noite. O Senhor queria me ajudar na minha hora de maior desesperança? Perguntou Rearden. Se cheguei a ponto de só ser defendido por um pirata, então não quero mais me defender. O Senhor fala algo que se assemelha à linguagem humana. Assim, em nome disso, lhe digo que não tenho mais esperanças, mas tenho a consciência de que, quando chegar o fim, terei vivido segundo meus padrões, mesmo quando eu era a única pessoa a quem eles pareciam válidos. Terei vivido no mundo em que comecei a minha vida e afundarei quando o último vestígio dele desaparecer. Sei que o Senhor não vai querer me entender, no entanto. Um facho de luz os atingiu com a violência de um soco. O ruído do trem absorvera o ronco do motor do carro, e eles não o viram sair da estrada secundária, por detrás de uma casa. Não estavam no caminho do carro, porém ouviram o ruído do freio por trás dos faróis, que deteve o vulto invisível do automóvel. Foi Rearden quem instintivamente deu um salto para trás. Danesjode, entretanto, não se mexeu, tamanho foi seu autocontrole. Era um carro de polícia, que parou ao lado deles. O motorista se debruçou pela janela. Ah, é o Sr. Rearden! Exclamou ele, levando a ponta dos dedos ao cap. Boa noite. Boa noite, disse Rearden, esforçando-se para controlar o que havia de forçado em sua voz. 2 policiais estavam no banco da frente do carro, e em seus rostos havia uma expressão decidida, em vez do costumeiro olhar simpático de quem parou apenas a fim de conversar. O senhor veio a pé das usinas pela estrada de Edgewood, passando pela enseada Blacksmith? Vim. Por quê? Por acaso o senhor viu um homem andando apressado? Onde? Ou a pé ou num carro caindo aos pedaços com um motor de $1 milhão? Como é o homem? Alto, louro. Quem é ele? Se eu lhe dissesse, o senhor não acreditaria. O senhor o viu? Rearden não se dava conta das perguntas que ele próprio fazia. Estava consciente apenas do fato surpreendente de que conseguia de algum modo arrancar da garganta alguns sons, apesar da barreira que latejava dentro dela. Não tirava os olhos do policial, mas tinha a impressão de que o ponto focal de sua vista estava na lateral, que o que via com mais clareza era o rosto de Danesjode observando sem expressão, sem que a menor contração de músculos traísse qualquer sentimento. Viu os braços relaxados do pirata, as mãos descontraídas, sem revelar nenhuma intenção de sacar uma arma, deixando o corpo alto e esguio indefeso e exposto, como se diante de um pelotão de fuzilamento. Agora que havia luz, viu que o rosto parecia mais jovem do que ele imaginara e que os olhos eram azul celeste. Sentiu que o único perigo era desviar a vista para Danesjode, então manteve o olhar fixo no policial, nos botões de metal de seu uniforme azul, mas o que tomava sua consciência, com mais força do que se fosse uma percepção visual, era o corpo de Danesjode, o corpo nu sob as roupas, o corpo que seria destruído. Rearden não ouvia o que ele próprio dizia, porque uma única frase se repetia incessantemente em sua mente, fora de qualquer contexto que não a sensação de que isso era a única coisa importante para ele no mundo. Se vier a perder minha vida, em nome de que ideal melhor eu poderia sacrificá-la? O senhor o viu, Sr. Rearden? Não, lhe disse Rearden, não vi. O policial deu de ombros, contrariado, apertando o volante com ambas as mãos. O senhor não viu ninguém com aparência suspeita? Não. Nem nenhum carro estranho passando pela estrada? Não. O policial fez menção de dar partida no carro. Soube-se que o avistaram por esta área esta noite, e estão dando buscas em 5 condados. Temos ordem de não mencionar seu nome, para não assustar as pessoas, mas é um homem com a cabeça a prêmio, no valor de $3 milhões, em vários países. Já tinha dado a partida no carro, e o ronco do motor enchia o ar,
quando o segundo policial se debruçou para frente. Estava reparando nos cabelos louros sob o boné de Danesjold. Quem é esse aí, Sr. Riarden? Perguntou. Meu novo guarda-costas, disse Riarden. Ah, uma precaução sensata, Sr. Riarden, em tempos como estes. Boa noite. O carro avançou. As luzes vermelhas foram sumindo na distância. Danesjold ficou observando o carro, depois olhou ostensivamente para a mão direita de Riarden, que se deu conta de que, ao falar com o policial, estivera segurando a arma em seu bolso, preparado para usá-la a qualquer momento. Abriu a mão e a tirou do bolso apressadamente. Danesjold sorriu. Era um sorriso radiante, o riso silencioso de um espírito jovem e limpo, satisfeito de ter vivido aquele momento. E, embora não houvesse semelhança entre os dois homens, aquele sorriso fez Riarden pensar em Francisco de Anconia. O senhor não mentiu, comentou Ranyar Danesjold. Sou mesmo seu guarda-costas, e é isso que vou ter que ser, em mais de um sentido, como o senhor nem pode imaginar no momento. Obrigado, Sr. Riarden, e adeus. Vamos nos encontrar outra vez muito mais cedo do que eu pensava. Sumiu antes que Riarden pudesse responder. Desapareceu além da cerca, tão súbita e silenciosamente quanto aparecerá. Quando Riarden se virou para olhar para o campo além da cerca, não havia nenhum sinal dele, e nada se mexia no meio da escuridão. Parado à margem de uma estrada vazia, ainda mais solitária do que lhe parecerá antes, Riarden viu, a seus pés, um objeto da cor do cabelo do pirata embrulhado num tecido grosseiro, com uma ponta exposta, brilhando ao luar. Abaixou-se, pegou-o e seguiu em frente. Kip Chalmers exclamou um palavrão quando o trem balançou, derrubando seu drink sobre a mesa. Debruçou-se para frente, com o cotovelo no molhado, e disse: Mas que porcaria de estrada de ferro! Com todo o dinheiro que esse pessoal tem, não entendo por que não consegue dar um jeito de a gente não ficar balançando que nem fazendeiros numa carroça. As 3 pessoas que lhe faziam companhia não se deram ao trabalho de dizer nada. Era tarde e elas só permaneciam ali por preguiça de voltar para suas cabines. As luzes do vagão pareciam vigias de navio na neblina de fumaça de cigarro, úmida de cheiro de álcool. Era um vagão particular, que Chalmers exigirá e conseguira para sua viagem, que vinha preso ao último vagão do cometa e se sacudia como a cauda de um animal nervoso, enquanto o trem percorria as curvas da serra. Vou fazer campanha a favor da nacionalização das ferrovias, retrucou Chalmers, dirigindo um olhar de desafio ao homenzinho grisalho que o encarava sem interesse. Vai ser essa a minha plataforma eleitoral. Tenho que ter uma, não tenho? Não gosto de Jim Taggart. Ele parece um mexilhão cozido. Danem-se as estradas de ferro. É hora de a gente se apossar delas. Vá dormir, disse o homem, se você quer ao menos parecer um ser humano no comício monstro de amanhã. Acha que a gente vai conseguir? Você tem que conseguir. Eu sei, mas acho que não vamos chegar lá a tempo. Esta porcaria de trem expresso está atrasadíssimo. Você tem que estar lá, Kip, disse o homem, em tom de ameaça, com aquela teimosia de quem não raciocina e afirma um fim sem pensar no meio. Que droga, você acha que não sei disso? Chalmers tinha cabelos louros e crespos e uma boca sem forma. Era de uma família um tanto rica, um tanto distinta, mas zombava da riqueza e da distinção como se somente um aristocrata de primeira pudesse se permitir tamanha indiferença e arrogância. Havia se formado numa faculdade cuja especialidade era criar esse tipo de aristocracia. A instituição lhe ensinara que o objetivo das ideias é enganar aqueles que são estúpidos a ponto de pensar. Construíra sua carreira em Washington com a elegância de um gatuno, subindo de departamento a departamento como que de um parapeito a outro de um prédio caindo aos pedaços. Na verdade, era apenas semipoderoso, mas seus modos faziam com que muitos leigos o tomassem por ninguém menos que Wesley Moultrie. Por uma questão de estratégia pessoal, Chalmers resolvera entrar na política e se candidatar a deputado pelo estado da Califórnia, embora não soubesse nada a respeito de lá além da indústria cinematográfica e dos clubes de praia. Seu coordenador de campanha havia feito o trabalho preliminar, e agora Chalmers estava a caminho de seu primeiro comício, em São Francisco, um evento que fora anunciado com um grande estardalhaço. O coordenador insistira para que ele partisse na véspera, mas Chalmers ficará em Washington para ir a um coquetel e tomar o último trem. Só começou a manifestar preocupação com o comício daquela noite quando percebeu que o cometa estava 6 horas atrasado. Seus 3 companheiros não se importavam com seu mau humor, gostavam da bebida que lhe servia.
Lester Tuck, seu coordenador de campanha, era um homenzinho avançado em anos, cujo rosto dava a impressão de ter recebido um soco do qual jamais se recuperara. Era um advogado do tipo que, algumas gerações atrás, teria defendido pessoas que cometem pequenos furtos em lojas e gente que finge ter sofrido acidentes em grandes empresas, mas concluíra que seria melhor trabalhar para homens como Kip Chalmers. Laura Bradford era a atual amante de Chalmers. Ele gostava de Laura porque antes ela fora amante de Wesley Moshro. Era uma atriz de cinema que, competente como coadjuvante, conseguira à força se tornar uma estrela incompetente, não pelo método de dormir com executivos de Hollywood, e sim optando pelo atalho de dormir com burocratas de Washington. Falava sobre economia, em vez de fofocas, quando a entrevistavam, no estilo estridente e hipócrita dos tabloides de terceira categoria, mas seus conhecimentos de economia se resumiam à afirmativa: temos que ajudar os pobres. Gilbert Kiefer fora convidado por Chalmers por motivos que os outros dois não haviam conseguido descobrir. Era um romancista inglês mundialmente famoso, que fora popular 30 anos antes. Desde então, ninguém mais se dava ao trabalho de ler o que ele escrevia, mas todos o aceitavam como um clássico ambulante. Era considerado profundo por afirmar coisas como: liberdade? Vamos parar de falar em liberdade. A liberdade é impossível. O homem jamais pode estar livre da fome, do frio, da doença, dos acidentes. Ele jamais pode estar livre da tirania da natureza. Então por que reclamar da tirania de uma ditadura política? Quando toda a Europa pôs em prática as ideias que ele expunha, Kiefer foi morar nos Estados Unidos. Com a passagem dos anos, tanto seu estilo quanto seu corpo foram se tornando flácidos. Aos 70 anos, era um velho obeso de cabelo pintado, com um ar de cinismo zombeteiro recheado de citações budistas a respeito da futilidade de todo empreendimento humano. Chalmers o convidará porque lhe parecia muito distinto aparecer com um escritor. Kiefer aceitar o convite porque não tinha para onde ir. Esses porcarias que trabalham na estrada de ferro estão fazendo isso de propósito, acusou Chalmers. Querem estragar minha campanha. Não posso perder esse comício. Pelo amor de Deus, Lester, faça alguma coisa. Já tentei, disse Lester Tuck. Na última estação, tentara, pelo telefone interurbano, encontrar um avião para completar a viagem, mas não havia nenhum voo programado para os próximos 2 dias. Se eles não conseguirem chegar lá na hora, vão perder esta ferrovia. A gente não pode mandar o chefe do trem correr mais? Você já falou com ele 3 vezes. Vou dar um jeito de ele ser despedido. Ele só me dá desculpas, alega problemas técnicos. Quero transporte, não desculpas. Não podem me tratar como se eu fosse um passageiro qualquer. Quero que eles me levem para onde quero ir quando eu quero. Será que não sabem que estou neste trem? A esta altura, já sabem, e retrucou Laura. Calhe a boca, Kip. Você está muito chato. Chalmers encheu o copo mais uma vez. O vagão balançava, e os copos tiniam de leve nas prateleiras do bar. Pela janela, via-se um céu que se sacudia, e parecia que as estrelas é que estavam tinindo. Da janela no fim do vagão não se via nada, a não ser a vaga luminosidade dos faróis verdes e vermelhos que assinalavam a traseira do trem e um trecho curto da ferrovia que se perdia na escuridão. Uma muralha de pedra acompanhava o trem, e, de vez em quando, viam-se as estrelas numa garganta que se abria subitamente, entre 2 picos das serras do Colorado. As montanhas, disse Kiefer, cheio de satisfação. São espetáculos deste tipo que fazem a gente se dar conta da insignificância do homem. O que representa esta presunçosa faixa de metal que os materialistas vulgares se orgulham tanto de construir, em comparação com esse esplendor eterno? Não passa de um fio de alinhavo na bainha do vestido da natureza. Se um daqueles gigantes de granito resolvesse desmoronar, um só, este trem deixaria de existir. E por que a montanha iria resolver desmoronar? Perguntou Laura, não muito interessada naquilo. Acho que esta porcaria de trem está andando mais devagar, disse Chalmers. Esses idiotas estão diminuindo a velocidade, apesar do que eu falei com eles. Bem, estamos na serra, você sabe, comentou Tuck. A serra que se dane. Lester, que dia é hoje? Com todas essas porcarias de mudanças de fusos horários, já nem sei mais, hoje é dia 27 de maio, respondeu Tuck, com um suspiro. 28, disse Kiefer, olhando para o relógio. Já passam 12 minutos da meia-noite. Meu Deus! Exclamou Chalmers.
Então o comício é hoje? É, confirmou Tuck. Não vamos conseguir. Vamos? O trem deu um solavanco particularmente forte, derrubando o copo que Chalmers tinha na mão. O ruído do copo se partindo no chão se confundiu com o guincho da ranhura das rodas raspando contra os trilhos numa curva fechada. Me diga uma coisa, pediu Keith Worthing, nervoso. Essas estradas de ferro oferecem segurança? Mas é claro, respondeu Chalmers. A gente tem tantas normas, regulamentos e controles que esses calhordas não ousam fazer nada que cause perigo. Lester, quanto ainda falta? Qual a próxima parada? Agora só vamos parar em Salt Lake City. Sim, mas qual é a próxima estação? Tuck pegou um mapa sujo, que vinha consultando a toda hora desde o cair da tarde. Winston, e respondeu ele. Winston, Colorado. Chalmers pegou outro copo. Tim Keolovai comentou que Wesley disse que, se você não ganhar essa eleição, vai ser o fim para você, e disse Laura. Refestelada em sua poltrona, olhava não para Chalmers, mas para seu próprio reflexo no espelho da parede. Estava entediada e se divertia espicaçando a raiva impotente do amante. Ah, ele disse isso, é? Disse. Wesley não quer que o, sei lá como se chama, o outro concorrente ao seu cargo seja eleito. Se você não ganhar, Wesley vai ficar uma fera. Tink disse, que se dane aquele cachorro. Ele tem mais é que se cuidar. Não vejo por quê. Wesley gosta muito dele. Ela acrescentou, Tink não ia deixar que uma porcaria de um trem fizesse com que ele perdesse um compromisso importante. Se fosse ele, não teriam coragem de fazer isso. Chalmers olhava fixamente para seu copo. Vou fazer com que o governo desaproprie todas as ferrovias, disse, em voz baixa. Na verdade, disse Keith Worthing, não sei por que vocês já não fizeram isso há muito tempo. Este é o único país do mundo atrasado a ponto de permitir a propriedade privada de ferrovias. A gente chega lá, disse Chalmers. O seu país é de uma ingenuidade incrível. É um anacronismo. Toda essa conversa de liberdade e direitos humanos, não ouço falar nisso desde o tempo do meu bisavô. Não passa de um luxo verbal dos ricos. Afinal, para os pobres não faz diferença se a vida deles está à mercê de um industrial ou de um burocrata. O dia dos industriais terminou. Agora é a vez dos. De repente, foi como se o ar dentro do vagão os jogasse para frente, enquanto o chão parava sob seus pés. Chalmers caiu no tapete, Keith Worthing foi jogado em cima da mesa. As luzes se apagaram, os copos caíram da prateleira, estilhaçando-se, o aço das paredes gritava como se estivesse prestes a se dilacerar, e um baque surdo e prolongado sacudiu as rodas do trem, como uma convulsão. Quando levantou a cabeça, Chalmers viu que o vagão estava intacto e imóvel. Ouviu os gemidos dos companheiros e o primeiro grito histérico de Laura. Caminhou de quatro até a porta, abriu-a e se arrastou para fora do vagão. Lá longe, numa curva, viu lanternas se mexendo e um clarão avermelhado, no lugar onde deveria estar a locomotiva. Saiu tateando pela escuridão, esbarrando em vultos seminus que brandiam fósforos acesos inutilmente. De repente viu um homem com uma lanterna e agarrou o braço dele. Era o chefe do trem. O que aconteceu? Exclamou Chalmers. Trilho partido, respondeu o chefe do trem, impassível. A locomotiva descarrilou. Saiu dos trilhos. Alguém morreu? Não. O maquinista está bem. O foguista se machucou. Trilho partido? Como assim? O rosto do chefe do trem ostentava uma expressão estranha, carrancuda, acusadora, hermética. Os trilhos ficam gastos, Sr. Chalmers, e respondeu ele, com uma ênfase estranha, principalmente nas curvas. Vocês não sabiam que estavam gastos? Nós sabíamos. Bem, por que não os consertaram? Os trilhos iam ser consertados. Mas o Sr. Lossey mandou cancelar o conserto. Quem é o Sr. Lossey? O homem que não é nosso vice-presidente de operações. Chalmers não entendia por que o homem parecia olhá-lo como se de algum modo a catástrofe fosse culpa sua. Bem, mas vocês não vão recolocar a locomotiva nos trilhos? Pelo que parece, esta locomotiva nunca mais vai funcionar. Mas ela tem que prosseguir a viagem. Não vai ser possível. Para além da luz das lanternas e dos sons abafados dos gritos, Chalmers sentiu de repente, sem querer olhar, a imensidão negra das montanhas, o silêncio de centenas de quilômetros de terra desabitada, o equilíbrio precário da ferrovia sobre uma estreita faixa entre uma muralha de pedra e um abismo.
Apertou o braço do chefe do trem com mais força. Mas, o que vamos fazer? O maquinista foi ligar para Winston. Ligar? Como? Tem um telefone ao lado da ferrovia, a uns 3 quilômetros daqui. Eles vão tirar a gente daqui? Vão. Mas, então sua mente fez uma ligação entre o passado e o futuro, e pela primeira vez chegou quase a gritar: quanto tempo vamos ter que esperar? Não sei, disse o chefe do trem. Então se desvencilhou da mão de Chalmers e se afastou. O vigia da estação de Winston atendeu o telefone, largou o fone e subiu as escadas correndo para acordar o agente da estação. Era um vagabundo grandalhão e mal-humorado, que fora nomeado para o cargo 10 dias antes, por ordem do novo superintendente da divisão. Tonto de sono, se pôs de pé, mas acordou de repente quando as palavras do vigia lhe atingiram a consciência. O quê? Exclamou. Meu Deus! O cometa! Bem, não fique parado aí, tremendo. Ligue para Silver Springs. O plantonista da sede da divisão em Silver Springs atendeu o telefone e depois ligou para Dave Mitchum, o novo superintendente da divisão do Colorado. O cometa! Exclamou Mitchum, apertando o fone contra o ouvido e pulando para fora da cama. A locomotiva arrebentada? A locomotiva diesel? Sim, senhor. Ah, meu Deus, meu Deus! O que vamos fazer? Então, lembrando-se de seu posto, acrescentou: bem, mande o trem-socorro. Já mandei. Mande o vigia de Sherwood interromper todo o tráfego. Já mandei. Que trens estão indo para lá? Só o cargueiro do exército, rumo ao oeste. Mas só vai chegar lá daqui a 4 horas. Está atrasado. Vou já para aí. Bem, escute, chame Bill, Sandy e Clarence. Quero que estejam aí quando eu chegar. Muitas cabeças vão rolar. Dave Mitchum vivia se queixando de injustiça porque, segundo ele, sempre fora perseguido pelo azar. Falava, com uma voz misteriosa, sobre uma conspiração dos manda-chuvas, embora jamais explicasse quem exatamente seriam tais pessoas. Sua principal queixa e principal padrão de valor era a antiguidade. Ele trabalhava em estradas de ferro havia mais tempo do que muita gente que subira mais que ele. Isso, dizia, era prova da injustiça do sistema social, embora jamais explicasse o que queria dizer com o sistema social. Já trabalhará em muitas ferrovias, mas não ficará muito tempo em nenhuma delas. Seus patrões não o acusavam de nada em particular, apenas o despediam porque ele dizia ninguém me disse nada, com frequência excessiva. Ele não sabia que devia seu atual emprego a um acordo entre James Taggart e Wesley Moshrow. Quando Taggart contou a Moshrow o segredo da vida privada de sua irmã, em troca de um aumento nas tarifas ferroviárias, este exigiu um favor adicional, conforme suas costumeiras regras de negociação, nas quais um sempre arrancava o máximo possível do outro. O favor consistia em arranjar um emprego para Mitchum, que era cunhado de Claude Slagenop, que era presidente dos Amigos do Progresso Global, organização que Moshrow julgava ter uma influência poderosa sobre a opinião pública. Taggart passou adiante para Clifton Losse a responsabilidade de encontrar um emprego para Mitchum. Este colocou Mitchum no primeiro cargo que vagou, o de superintendente da divisão do Colorado, quando o homem que o ocupava abandonou o emprego sem aviso prévio, no dia em que a locomotiva diesel da estação de Winston foi cedida ao trem especial de Chick Morrison. O que vamos fazer? Exclamou Mitchum, apressado, ainda se vestindo e tonto de sono, quando entrou em seu escritório, onde o despachante-chefe, o chefe de divisão e o encarregado das locomotivas o esperavam. Nenhum dos três respondeu. Eram homens de meia idade, que trabalhavam havia muitos anos na ferrovia. Um mês antes, teriam dado sugestões numa emergência como aquela, mas estavam começando a entender que as coisas haviam mudado e que agora era perigoso falar. Que diabo nós vamos fazer? Uma coisa é certa, disse Bill Brent, o despachante-chefe, não podemos mandar para dentro de um túnel um trem puxado por uma locomotiva a vapor. Uma expressão irritada apareceu nos olhos de Mitchum. Ele sabia que era nisso que todos estavam pensando. Quisera que Brent não tivesse tocado naquele assunto. Bem, onde é que vamos arranjar uma locomotiva diesel? Perguntou irritado. Não vamos arranjar nenhuma, respondeu o encarregado das locomotivas. Mas não podemos deixar o cometa esperando num desvio a noite toda. Parece que é isso que vamos ter que fazer, retrucou o chefe de divisão. De que adianta falar nisso, Dave? Você sabe que a divisão não tem nenhuma locomotiva diesel. Mas, meu Deus do céu, como é que eles querem que os trens andem sem locomotivas?
A senhorita Taggart não queria, disse o encarregado das locomotivas. O senhor Lossey quer. Bill? Perguntou Mitchum, num tom de quem implora um favor. Não há nenhum trem transcontinental chegando hoje, com uma locomotiva diesel? O primeiro a aparecer, disse Bill Brent, implacável, vai ser o número 236, o cargueiro expresso que vem de São Francisco e deve chegar a Winston às 7h18 da manhã. É o trem com locomotiva diesel mais perto de nós. Já verifiquei. E o trem do exército? Nem pensar, Dave. Esse tem prioridade sobre todos os trens da rede, incluindo o Cometa, por ordem do exército. E já está atrasado, as caixas de graxa pegaram fogo 2 vezes. Estão levando munição para os arsenais da costa oeste. Reze para que esse trem não tenha que parar na sua divisão. Se você acha que a gente vai sofrer por causa do Cometa, isso não é nada comparado com o que vai acontecer conosco se tentarmos parar o trem do exército. Ficaram calados. As janelas estavam abertas, e era uma noite de verão, e se ouvia o telefone tocar no escritório do chefe da estação no andar de baixo. As luzes piscavam no pátio de manobras deserto, que antes fora muito movimentado. Mitchum olhou para o galpão de reparos, onde se viam os vultos negros de locomotivas a vapor na luz mortiça. O túnel, começou ele, e parou. Tem 13 quilômetros de extensão? Completou o chefe de divisão, enfatizando as palavras com raiva. Eu estava só pensando, e retrucou Mitchum. Melhor nem pensar, disse Brent, em voz baixa. Eu não disse nada. O que foi mesmo que você conversou com Dick Orton antes de ele pedir demissão? Perguntou o encarregado das locomotivas com uma voz inocente, como se a pergunta fosse irrelevante. O sistema de ventilação do túnel está pifado, não era isso? Ele não disse que o túnel já estava ficando perigoso até para locomotivas a diesel? Por que você está puxando esse assunto? Retrucou Mitchum. Eu não disse nada. Dick Orton, o engenheiro-chefe da divisão, havia pedido demissão 3 dias depois da chegada de Mitchum. Estou só falando por falar, respondeu o encarregado, inocente. Escute, Dave, disse Brent, sabendo que Mitchum ia ficar remoendo aquilo durante mais 1 hora e não chegaria a nenhuma decisão. Você sabe que só há uma coisa a fazer: deixar o Cometa ficar em Winston até amanhã de manhã, esperar pelo 236, instalar a locomotiva diesel no Cometa para atravessar o túnel e depois pegar a melhor locomotiva a vapor de que dispomos para o Cometa terminar a viagem. Mas isso vai atrasar a viagem em quanto tempo? Brent deu de ombros. 12 horas. 18 horas, sei lá. 18 horas, o Cometa. Meu Deus, isso nunca aconteceu antes. Nada do que anda acontecendo jamais aconteceu antes, e retrucou Brent, com um toque incomum de cansaço em sua voz competente e enérgica. Mas lá em Nova York vão botar a culpa em nós. Vão botar toda a culpa em nós. Brent deu de ombros. 1 mês atrás, consideraria impensável uma injustiça dessas. Agora, porém, sabia que era bem possível. Acho que, disse Mitchum, arrasado, acho que não há mais nada a fazer. Não há, Dave. Ah, meu Deus! Por que isso tinha de acontecer conosco? Quem é John Galt? Já passava das 2 quando o Cometa, puxado por uma velha locomotiva de manobras, parou num desvio da estação de Winston. Kip Chalmers contemplava pela janela, com raiva e incredulidade, um punhado de barracos na encosta e uma velha estação caindo aos pedaços. E essa agora? Por que diabo estamos parando aqui? Exclamou e mandou chamar o chefe do trem. Agora que o trem havia andado de novo e ele se sentia fora de perigo, seu terror se transformara em raiva. Sentia-se quase como se tivesse sido enganado, ao fazerem-nos sentir o medo desnecessário. Quanto tempo? Repetiu o chefe do trem, impassível, em resposta à sua pergunta. Até amanhã de manhã, Sr. Chalmers. Chalmers ficou olhando para o homem, estupefato. Vamos ficar parados aqui até amanhã de manhã? Sim, senhor. Aqui? É, mas eu tenho um comício em São Francisco no fim da tarde. O chefe do trem não disse nada. Por quê? Por que tivemos que parar? Por que diabos? O que houve? Lenta e pacientemente, com uma polidez cheia de desprezo, o chefe do trem explicou o que de fato havia acontecido. Mas há anos, no ensino fundamental, no médio e na faculdade, Chalmers aprendera que o homem não vive e não precisa viver com base na razão. O túnel que se dane! Gritou ele. Você acha que vou deixar que vocês me prendam aqui por causa de uma porcaria de um túnel?
Você quer estragar planos importantíssimos de âmbito nacional por causa de um túnel? Diga ao maquinista que eu tenho que estar em São Francisco amanhã à tarde, e que ele tem que me levar lá. Como? Isso é problema seu, não meu. Não há como. Então invente um jeito, seu desgraçado. O chefe do trem não disse nada. Acha que eu vou deixar que seus problemas técnicos ridículos interfiram com questões sociais críticas? Você sabe com quem está falando? Diga ao maquinista que vamos sair agora, se é que ele não quer perder o emprego. O maquinista está cumprindo ordens. As ordens que se danem. Aqui quem dá ordem sou eu. Mande ele dar a partida imediatamente. Creio que é melhor o senhor falar com o chefe da estação, Sr. Chalmers. Não tenho autoridade para responder ao senhor do modo como gostaria de fazê-lo, disse o chefe do trem e saiu. Chalmers se levantou de um salto. Espere, Kip, disse Lester Tuck, hesitante. Talvez seja verdade, talvez eles não possam mesmo fazer nada. Se tiverem que dar um jeito, eles conseguem. Berrou Chalmers, saindo do vagão com passos decididos. Anos antes, na faculdade, haviam-lhe ensinado que a única maneira eficaz de fazer as pessoas funcionarem era meter-lhes medo. No escritório da estação de Winston, uma sala em péssimo estado, Chalmers encontrou um homem sonolento, com um rosto cansado e flácido, e um rapazinho assustado sentado à mesa do telegrafista. No estupor mudo, os dois ouviram uma sequência de palavrões que jamais haviam imaginado, algo de que nem mesmo uma turma de sessão seria capaz. E não é problema meu como é que o trem vai passar pelo túnel, isso é problema de vocês. Concluiu Chalmers. Mas, se não me arrumarem uma locomotiva e não tirarem este trem daqui, podem dar adeus aos seus empregos, às suas carreiras e à porcaria desta ferrovia. O chefe da estação jamais ouvira falar em Kip Chalmers e não sabia que posto ele ocupava, mas sabia que vivia numa época em que homens desconhecidos que ocupavam cargos mal definidos detinham um poder ilimitado, um poder de vida ou morte. Isso não cabe a nós, Sr. Chalmers, disse ele, acalmando-o. Aqui nós não damos ordens. A ordem veio de Silver Springs. Porque o senhor não liga para o Sr. Mitchum e... Quem é o Sr. Mitchum? É o superintendente da divisão, lá em Silver Springs. O senhor podia mandar uma mensagem para ele, dizendo que, era só o que faltava, eu perder tempo com o superintendente de divisão. Vou mandar uma mensagem mas é para Jim Taggart, é isso que vou fazer. Antes que o chefe da estação tivesse tempo de se recuperar, Chalmers se virou para o garoto, gritando, você aí, anote isto e despache imediatamente. Era uma mensagem que, um mês antes, ele não teria aceito de nenhum passageiro, porque era proibido fazê-lo, mas agora o rapaz já não sabia direito o que era e o que não era proibido. Sr. James Taggart, Nova York. Estou preso no cometa em Winston, Colorado, por causa da incompetência dos seus funcionários, que se recusam a me arranjar uma locomotiva. Amanhã à tarde, em São Francisco, tenho um compromisso da maior importância, de âmbito nacional. Se o senhor não der jeito de este trem partir imediatamente, pode imaginar as consequências. Kip Chalmers. Depois que o rapaz transmitirá as palavras através dos fios que iam de um lado a outro do continente, como guardiães da rede Taggart, depois que Chalmers voltou para seu vagão para esperar uma resposta, o chefe da estação telefonou para Dave Mitchum, que era seu amigo, e leu para ele o texto da mensagem. Ouviu Mitchum soltar um gemido. Achei melhor falar com você, Dave. Nunca ouvi falar nesse cara mais gordo, mas vai ver que ele é alguém importante. Sei lá. Gemeu Mitchum. Kip Chalmers, o nome dele vive saindo nos jornais, junto com os nomes de todos os manda-chuvas. Não sei o que ele é, mas, se ele é de Washington, a gente não pode se arriscar. Ah, meu Deus, o que vamos fazer? Não podemos nos arriscar, pensou o agente da Taggart em Nova York, e transmitiu a mensagem por telefone para a casa de James Taggart. Eram quase 6 da manhã naquela cidade, e Taggart acordou após uma noite intranquila, em que dormira mal. Ouviu o que o homem dizia, com uma cara cada vez mais assustada. Sentia o mesmo medo que sentirá o chefe da estação de Winston, e pelo mesmo motivo, ligou para a casa de Clifton Lossey. Toda a raiva que não podia descarregar em Chalmers foi despejada sobre Lossey. Faça alguma coisa, berrava Taggart. Qualquer coisa, não quero nem saber, o problema é seu, não meu, mas esse trem precisa partir logo. Que diabo está acontecendo? Isso nunca aconteceu com o cometa.
É assim que você cuida do seu departamento? Muito bonito, os passageiros mandarem recados para mim. Pelo menos, no tempo que minha irmã mandava, nunca me acordavam no meio da noite porque um trilho partiu em Iowa, no Colorado, quero dizer. Me desculpe, Jim, disse Losey num tom de voz que, ao mesmo tempo que pedia desculpas, tranquilizava e exprimia a quantidade exata de confiança condescendente. É só um mal-entendido. Alguém fez uma burrice qualquer. Não se preocupe. Eu dou um jeito. Na verdade, eu estava dormindo, mas vou providenciar uma solução imediatamente. Losey não estava deitado. Acabava de chegar de uma incursão por uma série de boates, em companhia de uma jovem. Pediu a ela que esperasse e foi correndo para os escritórios da Taggart Transcontinental. Nenhum dos homens que estavam trabalhando àquela hora sabia por que ele viera em pessoa, mas também não sabia se fora desnecessário. Ele entrou e saiu afobado de várias salas, foi visto por muita gente e deu a impressão de estar agindo com muita presteza. De tudo o que fez, de concreto só resultou o seguinte telegrama enviado a Dave Mitchum, superintendente da divisão do Colorado. Providencie imediatamente uma locomotiva para o Sr. Chalmers. Despache o cometa em condições de segurança e sem atrasos desnecessários. Se você não conseguir cumprir esta ordem, será responsabilizado perante o Conselho de Unificação. Clifton Losey. Então Losey foi com a moça para uma boate afastada da cidade, a fim de garantir que ninguém conseguiria encontrá-lo nas próximas horas. O despachante em Silver Springs ficou estupefato com a ordem que entregou a Dave Mitchum, mas este a compreendeu. Sabia que uma ordem dada numa estrada de ferro jamais falaria em termos de providenciar uma locomotiva para um passageiro. Tinha consciência de que aquilo era só para causar uma impressão, e sabia que impressão se queria causar, por isso suou frio ao se dar conta de quem seria o bode expiatório daquela história toda. O que foi, Dave? Perguntou o chefe de divisão. Mitchum não respondeu. Com mãos trêmulas, agarrou o telefone e pediu uma ligação para a telefonista da Taggart, em Nova York. Parecia um animal preso numa armadilha. Pediu à telefonista de lá que ligasse para a casa do Sr. Losey. A telefonista tentou. Ninguém atendeu. Mitchum implorou que ela tentasse, insistisse, ligasse para todos os números onde houvesse possibilidade de encontrá-lo. A telefonista prometeu que o faria, mas Mitchum desligou o telefone convicto de que era inútil esperar, que de nada adiantaria falar com alguém do departamento do Sr. Losey. O que foi, Dave? Mitchum lhe entregou a ordem e viu, pela expressão no rosto do chefe de divisão, que a armadilha era tão séria quanto desconfiava. Ligou para a sede regional da Taggart em Omaha, Nebraska, e pediu para falar com o administrador-geral da região. Houve um breve silêncio, e então a voz da telefonista informou que o administrador-geral havia se demitido e desaparecido 3 dias antes, por causa de um probleminha com o Sr. Losey. Mitchum quis falar com o administrador-geral assistente responsável por aquele distrito, mas este havia viajado naquele fim de semana, e era impossível localizá-lo. Então chame outra pessoa qualquer, gritou Mitchum. De qualquer distrito. Pelo amor de Deus, ache alguém que me diga o que devo fazer. Quem veio atender o telefone foi o administrador-geral assistente do distrito de Iowa em Minnesota. O quê? Interrompeu ele, mal Mitchum começou a falar. Em Winston, Colorado. Por que você está ligando para mim? Não, nem me diga o que houve, não quero nem saber. Não, eu já disse. Não. Senão depois vão me cobrar porque eu fiz ou deixei de fazer sei lá o que. Não é problema meu. Fale com algum executivo regional, não tenho nada a ver com o Colorado. Sei lá, fale com o engenheiro-chefe, ligue para ele. O engenheiro-chefe da região central disse, impaciente. Sim? O quê? O que foi? E Mitchum, desesperado, lhe explicou o que ocorrera. Ao ser informado de que não havia uma locomotiva diesel, disse imediatamente, então segure o trem na estação, é claro. Quando ouviu o nome do Sr. Chalmers, sua voz ficou mais baixa de repente. Kip Chalmers, de Washington. Bem, aí não sei. Isso só o Sr. Losey pode decidir. O Sr. Losey mandou que eu desse um jeito, mas, foi dizendo Mitchum. Então faça exatamente o que ele mandou. Interrompeu o engenheiro-chefe, muito aliviado, e desligou. Dave Mitchum pôs o fone no gancho cuidadosamente. Parou de gritar e andou até uma cadeira na ponta dos pés, como se estivesse saindo de fininho. Ficou algum tempo sentado olhando para a ordem do Sr. Losey.
Então olhou ao redor. O despachante estava falando ao telefone. O chefe de divisão e o encarregado das locomotivas estavam presentes, porém fingiam que não esperavam por nada. Mitchum ficaria satisfeito se Bill Brent, o despachante, fosse para casa, mas o homem permanecia num canto, olhando para ele. Brent era um indivíduo baixo e magro, de ombros largos. Tinha 40 anos, porém parecia mais moço. Seu rosto era pálido como o de um funcionário de escritório, e suas feições eram duras e angulosas como as de um cowboy. Era o melhor despachante da rede. Mitchum se levantou de repente e subiu para seu escritório, com a ordem do Sr. Lossey na mão. Não entendia direito questões de engenharia e transporte, mas entendia homens como Clifton Lossey. Compreendia o tipo de jogo que os executivos de Nova York estavam jogando, sabia o que estavam fazendo com ele. A ordem não lhe dizia que colocasse uma locomotiva a vapor à disposição do Sr. Chalmers, falava apenas em uma locomotiva. Quando viesse a hora do inquérito, o Sr. Lossey faria uma cara de horror e diria que era de esperar que um superintendente de divisão soubesse que, naquele contexto, ele só poderia estar se referindo a uma locomotiva diesel. Dissera que o cometa deveria ser despachado com segurança e um superintendente deveria saber o que isso significa. Falara também em sem atrasos desnecessário. O que era um atraso desnecessário? Se o que estava em jogo era um desastre sério, um atraso de uma semana ou mesmo um mês não seria considerado necessário. Os executivos de Nova York, pensou Mitchum, pouco se importavam se o Sr. Chalmers ia chegar a seu destino na hora ou se ia acontecer uma catástrofe inaudita na ferrovia, só faziam questão de se certificar de que, o que quer acontecesse, ninguém poderia dizer que a culpa fora deles. Se Mitchum segurasse o trem, eles fariam com que a ira do Sr. Chalmers recaísse sobre ele. Se ele mandasse o trem seguir em frente e acontecesse uma catástrofe, diriam que a culpa era de sua incompetência. Em ambos os casos, diriam que Mitchum não cumprirá as ordens. O que ele poderia provar? Para quem? Não se podia provar nada no tribunal que não tinha uma política explícita, processos definidos, regras, princípios e um tribunal, como o Conselho de Unificação, que decidia que o réu era culpado ou inocente conforme lhe interessasse, sem quaisquer padrões que definissem o que era culpa e o que era inocência. David Mitchum nada entendia de filosofia do direito, porém sabia que, quando um tribunal não segue nenhuma regra, ele não respeita nenhum fato. Nesse caso, uma audiência não é uma questão de justiça, e sim de vontades individuais, e o destino do réu depende não do que ele fez ou deixou de fazer, e sim de quem ele conhece ou não conhece. Que poderia ele fazer contra o Sr. James Taggart, o Sr. Clifton Lossey, o Sr. Kip Chalmers e seus amigos poderosos? David Mitchum passara toda a sua vida driblando as situações em que seria obrigado a tomar uma decisão, esperando que lhe dissessem o que deveria fazer e jamais tendo certeza de coisa alguma. Agora, a única coisa que se permitiu sentir foi um lamento indignado contra a injustiça. O destino fora muito ingrato com ele, estava sendo crucificado por seus superiores no único emprego bom que conseguira arranjar. Nunca haviam-lhe explicado que o modo como ele obtivera esse emprego e a sua transformação em bode expiatório eram peças inextricáveis de um todo. Olhando para a ordem de Lossey, Mitchum pensou que poderia segurar o cometa, atrelar o vagão do Sr. Chalmers a uma locomotiva e fazê-lo atravessar o túnel sozinho. Porém sacudiu a cabeça antes mesmo de concluir o pensamento. Sabia que isso faria com que o Sr. Chalmers tivesse consciência da natureza do risco que corria. Ele se recusaria a aceitar a oferta e continuaria a exigir uma locomotiva que não existia. Pior ainda, isso faria com que ele, Mitchum, tivesse de assumir a responsabilidade, admitir que tinha plena consciência do perigo, assumir abertamente que identificava a natureza exata da situação, justamente o que seus superiores faziam de tudo para evitar, a chave do jogo que jogavam. Mitchum não era homem de se rebelar contra sua situação, de questionar o código moral de seus superiores. Resolveu não desafiar a política oficial, e sim se submeter a ela. Bill Brent o derrotaria em qualquer disputa que envolvesse conhecimento da tecnologia, mas naquele jogo Mitchum o derrotava com facilidade. Antes existira uma sociedade em que os talentos de homens como Brent eram necessários à própria sobrevivência da sociedade, porém agora o que era necessário era o talento de David Mitchum. Sentou-se à máquina de escrever de sua secretária e, usando 2 dedos apenas, cuidadosamente datilografou uma ordem a ser transmitida ao chefe de divisão e outra ao encarregado das locomotivas.
Na primeira, dizia ao chefe de divisão que convocasse imediatamente uma tripulação de locomotiva em virtude de uma situação vagamente caracterizada como de emergência. Na segunda, dizia ao encarregado que enviasse a melhor locomotiva disponível para Winston, para ficar de reserva numa situação de emergência. Guardou nos bolsos cópias em carbono das duas ordens, chamou o despachante noturno e lhe entregou as ordens para serem entregues aos 2 homens que estavam no andar de baixo. O despachante noturno era um rapaz consciencioso, que confiava em seus superiores e sabia que a disciplina era fundamental numa ferrovia. Achou muito estranho Mitchum enviar ordens escritas a homens que estavam no mesmo prédio que ele, porém não perguntou nada. Mitchum ficou esperando, nervoso. Depois de algum tempo, viu o vulto do encarregado das locomotivas atravessando o pátio em direção ao galpão de reparos. Sentiu-se aliviado, os 2 homens não veriam confrontá-lo pessoalmente. Haviam entendido e iam jogar o mesmo jogo que ele. O encarregado das locomotivas atravessava o pátio olhando para o chão. Pensava na mulher, nos 2 filhos e na casa que trabalhará a vida inteira para comprar. Tinha noção do que seus superiores estavam fazendo, mas não sabia se deveria lhes desobedecer. Jamais tivera medo de perder o emprego, com a confiança de um profissional competente, sabia que, se brigasse com um patrão, sempre poderia encontrar outro. Agora sentia medo, não tinha mais o direito de pedir demissão nem de procurar emprego. Se desafiasse o empregador, cairia nas garras de um conselho todo-poderoso e, se fosse considerado culpado, seria condenado a morrer de fome aos poucos, sem poder arranjar outro emprego. Sabia que o conselho o consideraria culpado e que a chave do mistério indevassável e imprevisível das decisões contraditórias deste era o poder secreto do jogo de influências. O que ele poderia fazer contra o Sr. Chalmers? Antigamente, em seu próprio interesse, seus empregadores exigiam que lhe desse o máximo de si, agora isso não o interessava mais. Antes, exigiam que ele se esforçasse ao máximo e lhe davam uma recompensa proporcional a seus esforços. Agora, tudo o que lhe restava era a expectativa do castigo, se ele resolvesse obedecer aos ditames de sua consciência. Antes, esperava-se dele que pensasse. Agora não queriam mais que ele pensasse, e sim que cumprisse ordens. Não queriam mais que tivesse consciência. Então, para que levantar a voz? Em nome de quê? Pensou nos 300 passageiros do cometa. Pensou em seus filhos, um rapaz terminando o ensino médio e uma moça de 19 anos, que lhe inspiravam orgulho feroz e doloroso porque era considerada a mais bonita da cidade. Perguntava-se se ele tinha o direito de transformá-los em filhos de um trabalhador desempregado, como os jovens que vira nas áreas mais afetadas pelo desemprego, nas cidadezinhas industriais em que as fábricas haviam fechado, à margem de ferrovias que tinham sido abandonadas. Viu, horrorizado, que agora precisava optar entre as vidas de seus filhos e as dos passageiros do cometa. Um conflito como esse jamais ocorrera antes. Era por proteger a segurança de seus passageiros que ele antes podia dar segurança a seus filhos, servia tanto àqueles quanto a estes igualmente, sem conflito de interesses, sem que ninguém tivesse que ser vítima. Agora, para salvar os passageiros, ele teria que sacrificar seus filhos. Lembrava-se vagamente dos sermões que ouvira a respeito da beleza do autossacrifício, da virtude de sacrificar aquilo que se tinha de mais precioso por amor aos outros. Nada sabia a respeito de ética, mas de repente compreendeu, não em palavras, e sim sob a forma de uma dor obscura, selvagem, irada, que, se a virtude era aquilo, então ele não queria ser virtuoso. Entrou no galpão e pediu que aprontassem uma velha locomotiva a vapor para ser enviada a Winston. O chefe de divisão ia pegando o telefone da sala do despachante, para reunir uma tripulação, em cumprimento à ordem que receberá. Porém sua mão parou sobre o fone. Ocorreu-lhe de repente que ia enviar aqueles homens para uma missão suicida e que, dos 20 nomes na folha à sua frente, 2 iriam morrer por ordem sua. Sentiu o frio lhe percorrer o corpo, mais nada. Não sentia nenhuma preocupação, apenas um espanto confuso e indiferente. Jamais lhe coubera o encargo de enviar homens à morte certa, antes seu trabalho era enviar homens a missões que lhes garantiam o salário. Isso é estranho, pensou ele, e é estranho que minha mão tenha parado sobre o telefone. O que fez com que ela parasse foi algo semelhante ao que eu teria sentido 20 anos antes, não, pensou ele, há apenas um mês. Muito estranho. Ele tinha 48 anos. Não tinha família, nem amigos, nem qualquer vínculo com nenhum ser humano. Toda a sua capacidade de dedicação,
O que outras pessoas dividiam entre diversos interesses diferentes, era concentrada sobre seu irmão, 25 anos mais novo, que ele criará como se fosse seu filho. Graças a ele, o irmão pudera estudar numa faculdade da área tecnológica, e ele sabia, como sabiam todos os professores, que a marca da genialidade estava estampada naquele rosto sério e jovem. Com a mesma dedicação concentrada do irmão mais velho, o rapaz jamais ligara para coisa alguma que não para os estudos, nem esportes, nem festas, nem garotas, apenas para a visão do que ele iria inventar. Havia se formado e, com um salário incrível para alguém de sua idade, fora contratado pelo laboratório de pesquisas de uma grande empresa de aparelhos elétricos em Massachusetts. Hoje era 28 de maio, pensou o chefe de divisão. Foi no dia 1 de maio que o decreto 10.289 fora assinado. Foi na noite de 1 de maio que lhe informaram que seu irmão se suicidara. O chefe de divisão ouvira dizer que o decreto fora necessário para salvar o país. Não sabia se aquilo era verdade ou não, pois não fazia ideia do que era necessário para salvar um país. Porém, impelido por um sentimento que não sabia exprimir, ele entrara na redação do jornal local e exigirá que publicassem a notícia da morte de seu irmão. Seu único argumento era que as pessoas têm que ser informadas disso. Ele não soubera explicar que sua mente sofrida havia chegado à conclusão, jamais expressa em palavras, de que, se aquela morte ocorrera por causa da vontade do povo, então o povo deveria ser informado dela. Ele não conseguia acreditar que o povo teria feito aquilo se soubesse quais seriam as consequências. O redator-chefe se recusou a publicar a notícia, dizendo que seria prejudicial ao moral da nação. O chefe de divisão nada conhecia a respeito de filosofia política, porém sabia que fora naquele momento que perdera todo e qualquer interesse pela vida ou pela morte de qualquer ser humano, ou mesmo do próprio país. Com um fone na mão, pensou que talvez devesse avisar os homens que ia chamar. Confiavam nele e jamais ocorreria a eles que seu chefe os mandaria numa missão suicida consciente do que estava fazendo. Porém sacudiu a cabeça, aquele pensamento pertencia a uma época passada, ao ano passado, uma época em que ele também confiava neles. Agora não importava mais. Seu cérebro funcionava devagar, como se arrastasse os pensamentos através de um vácuo em que nenhuma emoção os impelia para frente. Pensou que, se avisasse alguém do que estava acontecendo, haveria problemas, haveria um conflito que ele próprio teria de incentivar. Não se lembrava mais em nome de que se comprava uma briga desse tipo. Da verdade? Da justiça? Da fraternidade? Não queria se esforçar. Estava muito cansado. Se avisasse todos os homens da lista, ninguém iria querer trabalhar naquela locomotiva. Assim, salvaria a vida de 2 ferroviários, mais os 300 passageiros. No entanto, aqueles números não lhe diziam mais nada, vida era apenas uma palavra sem significado. Levou o fone ao ouvido, discou e chamou um maquinista e um foguista, dizendo que se apresentassem imediatamente. A locomotiva número 306 já partirá para Winston quando Mitchum desceu as escadas. Me arranjem um carro de linha, disse ele. Vou até Fairmount. Fairmount era uma pequena estação a 30 quilômetros dali. Os homens concordaram com a cabeça e não perguntaram nada. Bill Brent não estava entre eles. Mitchum entrou na sala dele e Brent estava lá, sentado à sua mesa, calado. Parecia estar esperando. Vou até Fairmount, lhe informou Mitchum com voz agressivamente descontraída, como se desse a entender que não era necessário que Brent dissesse nada. Umas 2 semanas atrás havia uma locomotiva diesel por lá, para reparos de emergência, sei lá, vou ver se a gente pode usá-la. Fez uma pausa, porém Brent não fez nenhum comentário. A questão é que não podemos segurar aquele trem até amanhã de manhã, disse Mitchum, sem olhar para o outro. Temos que arriscar alguma coisa. Pode ser que essa locomotiva resolva o problema, é a última alternativa. Então, se eu não entrar em contato com você em meia hora, assine a ordem de despachar a 306 para Winston. Brent não acreditou no que ele próprio pensara ao ouvir o que disse em resposta. Esperou um momento e depois disse, em voz baixa: Não. Como assim? Não vou fazer isso. Como não vai fazer? É uma ordem. Não. A voz de Brent exprimia a firmeza de uma convicção livre da influência de qualquer emoção. Você está se recusando a cumprir uma ordem? Estou. Mas você não pode fazer isso. E nem vou discutir com você. É essa a minha decisão, é responsabilidade minha e não quero saber a sua opinião. Sua obrigação é cumprir minhas ordens.
Você me dá essa ordem por escrito? Por quê? Que diabo? Está insinuando que não confia em mim? Você? Por que você vai até Fairmont, Dave? Por que não telefona para lá e pergunta se eles têm mesmo uma locomotiva diesel? Você não vai me dizer o que eu tenho que fazer. Não vai ficar me questionando. Cale essa boca e faça o que eu mando, senão você vai falar com o Conselho de Unificação. Era difícil decifrar as emoções expressas no rosto duro de Brent, mas Mitchum viu nele algo que parecia uma mistura de incredulidade com horror, só que era um horror motivado por algo que ele próprio estava vendo, não pelas palavras de Mitchum, não exprimia o medo que este quisera inspirar nele. Brent sabia que no dia seguinte seria sua própria palavra contra a de Mitchum. Este negaria ter dado aquela ordem, apresentaria uma ordem escrita por ele na qual a locomotiva 306 fora enviada a Winston apenas para ficar de reserva e teria testemunhas que comprovariam que ele fora até Fairmont procurar uma locomotiva diesel. Mitchum diria que a ordem fatal era exclusivamente de responsabilidade de Bill Brent, o despachante-chefe. Não eram argumentos muito sólidos, que resistissem a uma análise aprofundada, mas seria o bastante para convencer o Conselho de Unificação, cuja única política coerente era não permitir que nada fosse analisado de modo aprofundado. Brent sabia que podia jogar o mesmo jogo e passar adiante a responsabilidade para outra vítima. Sabia que era inteligente o bastante para fazer aquilo, só que preferia morrer a fazer uma coisa dessas. O que o fazia sentir-se horrorizado não era a figura de Mitchum à sua frente, e sim a consciência de que não havia ninguém a quem ele pudesse denunciar o que estava acontecendo para pôr fim àquilo, nenhum superior em toda a rede, nem no Colorado, nem em Ohio, nem em Nova York. Todos estavam jogando o mesmo jogo, eles próprios haviam feito com que Mitchum fizesse o que estava fazendo. Era Dave Mitchum que agora se tornará importante para a rede, não ele. Do mesmo modo como só de olhar para uns números numa folha de papel ele podia ver toda uma divisão da rede, Brent via agora toda a sua vida e o preço da decisão que estava tomando naquele momento. Só se apaixonara depois que sua juventude já se passará, e somente aos 36 anos encontrara a mulher que queria. Estava noivo dela havia 4 anos, mas tinha que esperar porque era obrigado a sustentar sua mãe e sua irmã viúva, com 3 filhos. Jamais tivera medo de assumir encargos e nunca assumirá uma obrigação sem ter certeza de que seria capaz de arcar com ela. Havia esperado, economizado dinheiro e agora sentia-se livre para poder ser feliz. O casamento estava marcado para junho, dali a poucas semanas. Pensou nisso enquanto encarava Mitchum, mas aquele pensamento não o fez hesitar. Em vez disso, lhe proporcionou apenas arrependimento e uma tristeza longínqua porque ele não podia permitir que ela tivesse qualquer participação naquele momento de sua vida. Brent nada conhecia de epistemologia, porém sabia que o homem tem que viver com base em sua percepção racional da realidade, que não pode agir contra ela, nem fugir dela, nem encontrar um substituto para ela, e que não há outra maneira de viver. Levantou-se. É verdade que enquanto eu ocupar este cargo não posso me recusar a obedecer a você, disse ele. Mas, se eu me demitir, então eu posso. Assim, peço minha demissão. O quê? Peço minha demissão neste momento. Mas você não tem o direito de pedir demissão, seu cachorro. Não sabe disso? Não sabe que eu posso botar você na cadeia por isso? Se quiser, pode mandar o delegado lá em casa amanhã de manhã. Vou estar em casa. Não vou tentar fugir. Não tenho para onde ir. Mitchum tinha 1,88 metros de altura e físico de pugilista, porém tremia de fúria e terror perante a figura frágil de Brent. Você não pode se demitir. É proibido por lei. Não pode me largar aqui deste jeito. Não vou deixar você sair. Não vou deixar você sair deste prédio. Brent caminhou até a porta. Você repete a ordem que me deu na frente dos outros? Não? Então vou embora. Quando abriu a porta, Mitchum lhe acertou um soco no rosto. Brent caiu no chão. O chefe de divisão e o encarregado das locomotivas estavam parados à porta. Ele pediu demissão. Gritou Mitchum. O covarde pediu demissão numa hora destas. É um marginal, um covarde. Enquanto se levantava lentamente com dificuldade, a vista turva de sangue, Brent olhou para os 2 homens. Percebeu que eles entendiam, mas em seus rostos viu a expressão de quem não quer entender, não quer se meter. Viu também que o odiavam por ele tê-los colocado naquela situação difícil em nome da justiça. Brent não disse nada, apenas se levantou e saiu do prédio. Mitchum evitou olhar para os outros.
Venha cá, ele disse, olhando para o despachante noturno do outro lado da sala. Venha. Você tem que assumir imediatamente. Fechou a porta e repetiu para o rapaz a história da locomotiva diesel em Fairmont, exatamente como a contará para Brent, e lhe deu ordem de enviar a 306 para o cometa se ele não telefonasse dentro de meia hora. O rapaz não estava em condições de raciocinar, falar nem compreender nada, não lhe saía da cabeça o rosto ensanguentado de Brent, que fora seu ídolo. Sim, senhor, foi tudo o que ele pôde dizer. Mitchum partiu para Fairmont, anunciando para todos aqueles por quem ele passou que estava indo procurar uma locomotiva diesel para o cometa. O despachante noturno ficou a olhar para o relógio e o telefone, rezando para que o aparelho tocasse. Mas meia hora se passou e Mitchum não ligou. Quando faltavam só 3 minutos, o rapaz sentiu um terror que ele próprio não entendia. Tudo o que sabia era que não queria dar aquela ordem. Virou-se para o chefe de divisão e o encarregado das locomotivas e disse, hesitante: o Sr. Mitchum me deu uma ordem antes de sair, mas eu realmente não sei se devo fazer isso, porque acho que não está certo. Ele disse. O chefe de divisão lhe deu as costas. Não sentia pena, o rapaz era mais ou menos da idade de seu irmão morto. O encarregado das locomotivas lhe cortou a palavra. Faça o que o Sr. Mitchum mandou. Você não tem que achar coisa nenhuma. E saiu da sala. A responsabilidade que James Taggart e Clifton Lossey não haviam assumido agora recaía sobre os ombros de um rapaz trêmulo e confuso. Ele hesitou, mas ganhou coragem ao dizer a si próprio que não se podia duvidar da boa-fé e da competência daqueles que administravam a ferrovia. Não sabia que sua concepção dos executivos da ferrovia era do século anterior. Com a precisão conscienciosa de um ferroviário, no momento em que completou meia hora de espera ele assinou seu nome na ordem de que o cometa deveria seguir viagem com a locomotiva número 306 e transmitiu a ordem à estação de Winston. O agente da estação de Winston tremeu quando a recebeu, mas não era homem de desafiar a autoridade. Disse a si próprio que talvez o túnel não fosse tão perigoso quanto ele pensava. Disse a si próprio que, nos tempos atuais, a melhor política era não pensar. Quando entregou as cópias das ordens ao chefe de trem e ao maquinista do cometa, o chefe de trem olhou ao redor lentamente, fixando-se em cada rosto, depois dobrou o papel, colocou-o no bolso e saiu sem dizer palavra. O maquinista ficou olhando para o papel por um momento, depois jogou-o no chão e disse: não. E se chegamos a esse ponto nessa ferrovia, não trabalho mais para ela. Pode dizer que eu pedi demissão. Mas você não pode fazer isso, exclamou o agente. Eles prendem você. Só se me acharem, retorquiu o maquinista e saiu da estação, desaparecendo na escuridão imensa da serra. O maquinista que trouxera 306 de Silver Springs estava sentado num canto. Riu e disse. Ficou com medo. O agente da estação se virou para ele. Você leva este trem, Joe? Você leva o cometa? Joe Scott estava bêbado. Antigamente, se um ferroviário chegasse ao trabalho dando o menor sinal de estar embriagado, seria encarado como um médico que chegasse ao trabalho com o rosto cheio de feridas de varíola. Mas Scott tinha privilégios. 3 meses antes fora demitido por infringir regras de segurança, causando um desastre sério. 2 semanas atrás, fora readmitido no emprego por ordem do Conselho de Unificação. Era amigo de Fred Kinney e protegia os interesses deste no sindicato, não contra os empregadores, mas contra os companheiros. Claro, disse Scott. Deixe comigo. É só ir bem depressa que eu consigo. O foguista da 306 permanecerá dentro da cabine. Parecia nervoso quando vieram levar a locomotiva para a frente do cometa. Olhou para as luzes vermelhas e verdes do túnel ao longe. Mas era um sujeito plácido e simpático, um bom foguista sem esperanças de jamais chegar a maquinista, e seus músculos avantajados eram seu único trunfo. Tinha confiança de que seus superiores sabiam o que estavam fazendo, portanto, não fez nenhuma pergunta. O chefe de trem estava parado perto do último vagão. Olhou para as luzes do túnel, depois para a longa fileira de janelas do cometa. Uma ou outra estava mais iluminada, mas na maioria delas via-se apenas um vago clarão azulado em torno das persianas baixadas. Ele pensou em acordar os passageiros e avisá-los. Antigamente, dava mais valor às vidas dos passageiros do que à sua, não por amor ao próximo, mas porque essa responsabilidade fazia parte de seu trabalho, que ele aceitava com orgulho. Agora tudo o que sentia era uma mistura de desprezo com indiferença, não sentia vontade de salvá-los.
Eles haviam pedido e aceitado o decreto 10.289, pensou ele. Diariamente viravam o rosto para não ver as decisões tomadas pelo Conselho de Unificação nem suas vítimas indefesas. Assim, ele também podia virar o rosto agora. Se salvasse suas vidas, nenhum deles viria defendê-lo quando o Conselho de Unificação o condenasse por desobedecer ordens, criar pânico e atrasar o Sr. Chalmers. Não tinha intenção de virar mártir para permitir que irresponsáveis persistissem em seu erro. Quando chegou a hora, ele levantou a lanterna e deu sinal para que o maquinista partisse. "Está vendo?" disse Kip Chalmers, triunfante, a Lester Tuck, quando o trem começou a andar. "O medo é o único meio prático de lidar com as pessoas." O chefe de trem subiu na entrada do último vagão. Ninguém o viu saltar pelo outro lado e desaparecer na escuridão da serra. Um guarda-chaves esperava o momento de acionar a chave que faria o cometa passar do desvio para a linha principal. Olhou para o trem, que se aproximava silenciosamente. Era apenas um globo ofuscante de luz branca que projetava um grande facho de luz para o alto e um tremor nos trilhos a seus pés. O guarda-chaves sabia que não deveria estar fazendo aquilo. Pensou na noite, 10 anos antes, em que arriscara a própria vida numa enchente para salvar um trem. Mas sabia que os tempos haviam mudado. No momento em que acionou a chave e viu o farol do trem virar para o lado, se deu conta de que, pelo restante da vida, detestaria seu trabalho. O cometa se desenroscou do desvio, formando uma linha reta, e foi subindo a serra, com um facho de luz à sua frente como um braço indicando a direção e o vidro iluminado do vagão panorâmico fechando a composição. Alguns dos passageiros estavam acordados. Quando o trem começou a subida, eles viram um pequeno aglomerado de luzes de Winston no fundo da escuridão e depois só um negrume, interrompido apenas pelas luzes vermelhas e verdes da entrada do túnel. As luzes de Winston iam diminuindo cada vez mais, à medida que o buraco negro do túnel aumentava. De vez em quando um véu negro riscava as janelas. Era fumaça espessa da locomotiva a vapor. Já bem perto do túnel viram contra o céu, ao longe para o sul, na imensidão de espaço e rocha, uma língua de fogo vivo bruxuleando ao vento. Não sabiam o que era aquilo, nem estavam interessados em saber. Dizem que as catástrofes são frutos do acaso, e haveria quem dissesse que os passageiros do cometa não eram culpados nem responsáveis pelo que aconteceu com eles. O homem da suíte A, vagão número 1, era um professor de sociologia que ensinava que a capacidade individual é irrelevante, que o esforço individual é fútil, que a consciência individual é um luxo supérfluo, que não há mente, caráter ou realização individual, que tudo é realizado pela coletividade e que o importante são as massas, não os homens. O homem da cabine 7, vagão número 2, era um jornalista que escrevia que era correto e moralmente justificável usar a coação por uma boa causa, que se via no direito de desencadear a força bruta sobre os outros, destruir vidas, sufocar ambições, estrangular desejos, violar convicções, prender, roubar, assassinar, em nome de tudo que ele considerasse uma boa causa, que nem precisava ser uma ideia, já que nunca definirá o que chamava de bom, porém apenas dizia que era guiado por um sentimento fora do controle do conhecimento, pois ele achava a emoção superior ao conhecimento e se baseava apenas em suas boas intenções e na força das armas. A mulher da cabine 10, vagão número 3, era uma professora idosa que passara a vida ensinando sucessivas turmas de crianças indefesas a serem covardes, ensinando-lhes que a vontade da maioria é o único padrão do que é bom e do que é mal, que a maioria pode fazer o que bem entender, que ninguém deve afirmar sua personalidade, e sim agir como os outros agem. O homem da suíte B, vagão número 4, era um editor de jornal que acreditava que o homem é mau por natureza e incapaz de ser livre, que seus instintos básicos, se não forem controlados, o levam a mentir, roubar e assassinar, e que, portanto, ele tem que ser controlado por meio de mentiras, roubos e assassinatos, que devem ser privilégio dos governantes, no sentido de obrigar os homens a trabalhar, ensinar-lhes a serem corretos e mantê-los dentro dos limites da ordem e da justiça. O homem da suíte H, vagão número 5, era um empresário que adquirira uma mina com o auxílio de um empréstimo do governo, concedido pela Lei da Igualdade de Oportunidades. O homem da suíte A, vagão número 6, era um financista que fizera fortuna comprando debêntures ferroviárias congeladas e depois pedindo que seus amigos em Washington as descongelassem. O homem da poltrona 5, vagão número 7, era um trabalhador que achava que tinha direito a um emprego, independentemente da vontade do empregador. A mulher da cabine 6, vagão número 8,
era uma conferencista que achava que, como consumidora, tinha direito a transporte, independentemente da vontade da companhia ferroviária. O homem da cabine 2, vagão número 9, era um professor de economia que defendia a abolição da propriedade privada, argumentando que a inteligência não desempenha nenhum papel na produção industrial, que a mente do homem é condicionada por instrumentos materiais, que qualquer um pode administrar uma fábrica ou uma ferrovia, bastando para tal se apossar das máquinas. A mulher da suíte D, vagão número 10, era uma mãe que colocara os 2 filhos para dormir no leito acima do seu, cobrindo-os cuidadosamente para protegê-los das correntes de ar e das sacudidelas do trem. Seu marido tinha um emprego público que consistia em garantir o cumprimento dos decretos. Ela o defendia dizendo: não faz mal, porque só os ricos são prejudicados. Afinal, tenho que pensar nos meus filhos. O homem da cabine 3, vagão número 11, era um neurótico desprezível que escrevia peças de teatro idiotas cuja mensagem social eram pequenas obscenidades covardes que davam a entender que todos os empresários eram canalhas. A mulher da cabine 9, vagão número 12, era uma dona de casa que achava que tinha o direito de eleger políticos sobre os quais nada sabia para cargos que lhes permitiam controlar indústrias gigantescas cuja existência ela ignorava. O homem da suíte F, vagão número 13, era um advogado que certa vez dissera: eu dou um jeito de me adaptar a qualquer sistema político. O homem da suíte A, vagão número 14, era um professor de filosofia que ensinava que não existia inteligência. Como é que você sabe que o túnel é perigoso? Nem realidade. Como é que você pode provar que o túnel existe? Nem lógica. Por que você afirma que os trens só podem andar se puxados por uma locomotiva? Nem princípios. Por que aceitar as restrições impostas pela lei de causalidade? Nem direitos. Por que não obrigar as pessoas a ficarem em seus empregos à força? Nem moral. O que há de moralmente elevado em administrar uma ferrovia? Nem absolutos. Que diferença faz viver ou morrer, afinal? Ele ensinava que não sabemos nada. Por que se opor às ordens dos superiores? Que jamais podemos ter certeza de nada. Como é que você sabe que está com a razão? Que temos que agir conforme as exigências do momento. Você não quer se arriscar a perder o emprego, não é? O homem da suíte B, vagão número 15, herdara uma fortuna e vivia dizendo: por que só Rearden deve ter permissão de fabricar o metal Rearden? O homem da suíte A, vagão número 16, era um humanitário que certa vez dissera: os homens capazes, não me importa que sofram. Eles têm de ser castigados para que os incompetentes possam viver. Francamente, não me importa se isso é justo ou não. Orgulho-me de não fazer justiça aos capazes, quando o que está em questão é a piedade para com os necessitados. Esses passageiros estavam acordados, e não havia ninguém em todo o trem que não compartilhasse com eles ao menos uma ideia. Quando o trem entrou no túnel, a chama da tocha de um iate foi a última coisa que eles viram no mundo. Fim do capítulo 7. Se você ainda não fez, convido a se inscrever nesse canal, ativar as notificações, comentar e compartilhar esse vídeo. Caso queira sugerir algum título para conversão em audiobook, você pode utilizar os comentários desse ou dos vídeos anteriores. Até o próximo capítulo.